Bem-vindos, buscadores de mistérios antigos, ao nosso canal dedicado a desvendar os segredos mais sombrios da história humana. Antes de começarmos esta jornada assombrosa pela mente de um arquiteto sagrado, por favor, subscrevam nosso canal e juntem-se à nossa comunidade de buscadores da verdade. Imaginem-se na sombra da Grande Pirâmide, sabendo que no seu coração de pedra reside um segredo tão terrível, tão sagrado, que exigiu o sacrifício supremo de almas humanas para o proteger. Esta é a confissão do homem que construiu esse segredo e o preço que ele pagou em sangue e consciência. Capítulo 1. O Fardo dos Segredos. O meu nome é Kai Muazet, sumo sacerdote de Ptah, arquiteto sagrado do deus rei Khufu, a quem os gregos chamariam Quéops. Escreva estas palavras no 32º ano do seu reinado. Enquanto a Grande Pirâmide se aproxima da sua conclusão, sabendo que posso ser a última alma viva a conhecer toda a verdade sobre o que jaz escondido no seu abraço de pedra. O fardo que carrego é mais pesado do que os 2 milhões de blocos de pedra que formam o nosso monumento à eternidade, pois sou guardião de um segredo que exigiu não apenas gênio arquitetônico, mas o sacrifício deliberado de vidas humanas, não em acidentes de construção, como alguns poderiam supor, mas como componentes vivos que respiram da mais sagrada defesa da pirâmide. Chamaram-lhe o engano divino, um dever sagrado ordenado pelos próprios deuses através da voz do nosso faraó. A pirâmide não era apenas um túmulo, era uma fortaleza contra o próprio tempo, projetada para proteger tesouros e conhecimentos que poderiam remodelar o equilíbrio entre o mundo mortal e o reino dos deuses. Mas tal proteção exigia mais do que pedra e argamassa, exigia a oferenda suprema. Lembro-me da manhã em que o faraó Khufu me convocou aos seus aposentos privados, longe dos olhos indiscretos dos oficiais da corte e dos sacerdotes menores. O peso da autoridade divina pressionava a sala como o calor opressivo do sol do deserto. As suas palavras ainda ecoam na minha mente, cada sílaba esculpida na minha memória como hieróglifos em granito. Caim Muazé, disse ele, a sua voz carregando a autoridade dos próprios deuses. Criarás para mim uma passagem que existe e não existe. Uma câmara que se protege através do sacrifício voluntário dos fiéis. Os deuses mostraram-me o caminho através do sangue e da devoção, através da transformação dos vivos em guardiões eternos. A princípio, acreditei que ele falava em metáforas, como os governantes costumam fazer ao discutir assuntos de Estado e religião. Mas à medida que continuava, descrevendo em detalhes precisos os requisitos rituais, as especificações arquitetônicas e os elementos humanos que seriam permanentemente integrados na estrutura, percebi com crescente horror que ele falava com uma literalidade divina. A câmara secreta seria selada não apenas com pedra, mas com guardiões vivos voluntários de entre os mais devotos sacerdotes e servos, que passariam por uma transformação sagrada que ligaria as suas almas à defesa da pirâmide por toda a eternidade. Eles tornar-se-iam parte da própria estrutura, a sua consciência preservada num estado entre a vida e a morte, eternamente vigilantes contra aqueles que violassem o espaço sagrado. Os desafios de engenharia eram assombrosos. Como se cria um espaço que pode abrigar tanto tesouros como guardiões vivos? Como se projeta um sistema que pode sustentar a vida humana indefinidamente, permanecendo completamente oculto à detecção? As respostas vieram-me em sonhos que agora acredito terem sido enviados pelos próprios deuses. Visões de geometrias impossíveis, de câmaras que existiam em espaços entre espaços, de uma arquitetura que desafiava as leis normais da construção. Mas o peso moral do que me era pedido para criar pressionava a minha alma como a pedra de cume da própria pirâmide. Estas não seriam vítimas involuntárias, mas voluntários que compreendiam a natureza sagrada do seu sacrifício. No entanto, saber isso pouco aliviava o fardo de projetar a sua prisão eterna. O primeiro voluntário foi Amenhotep, um jovem sacerdote de devoção excepcional que servia no templo desde a infância. Quando soube do dever sagrado, aproximou-se de mim com lágrimas de alegria nos olhos, falando da honra de se tornar um com o monumento eterno. A sua fé era absoluta, a sua dedicação inabalável. No entanto, ao olhar para o seu rosto jovem, não vi um sacrifício voluntário, mas um filho, um irmão, um ser humano cuja vida me era pedido para arquitetar em algo completamente diferente. As preparações rituais levaram meses, textos antigos foram consultados, cerimônias realizadas, e os voluntários passaram por uma transformação gradual que preparou seus corpos e almas para o seu dever eterno. Eu observava cada dia, enquanto a sua humanidade lentamente dava lugar a outra coisa, algo sagrado, talvez.
mas já não inteiramente humano. A câmara em si era uma maravilha da engenharia que rezo para que nunca seja totalmente compreendida por aqueles que possam procurar explorar os seus segredos. Construída no próprio coração da pirâmide, existia num espaço que era simultaneamente parte da estrutura e separado dela, acessível apenas através de uma passagem que podia ser selada tão completamente que pareceria ser pedra maciça. O corredor de 30 metros que leva a esta câmara foi projetado com múltiplos finais falsos, cada um convincente o suficiente para satisfazer uma exploração casual, enquanto escondia o verdadeiro caminho para o coração da pirâmide. A entrada real requer não apenas o conhecimento da sua localização, mas a compreensão das palavras e ações rituais específicas que ativam os mecanismos ocultos. Enquanto escrevo estas palavras, consigo ouvir os sons da construção final acima de mim. Em breve, as últimas pedras serão colocadas no lugar e o segredo será selado para sempre. Os voluntários tomaram as suas posições, a sua transformação completa. Eles já não são as pessoas que foram, mas algo novo, guardiões eternos cuja consciência abrange a fronteira entre a vida e a morte. No entanto, mesmo ao cumprir o meu dever sagrado, sou assombrado por perguntas que não têm resposta. O que nos dá o direito de pedir tal sacrifício, mesmo dos que o desejam? O que torna os nossos tesouros e segredos dignos do preço de almas humanas transformadas em servidão eterna? Estas perguntas ardem na minha mente como fogo, mas sei que são perguntas que nunca poderei expressar em voz alta. O que pensam sobre as implicações morais de tal sacrifício? Partilhem as vossas opiniões nos comentários abaixo, lemos cada uma delas. O peso deste conhecimento mudou-me. Vejo o mundo de forma diferente agora, compreendendo que sob a superfície da nossa civilização existem correntes de poder e propósito que poucos conseguem compreender. A pirâmide não é apenas um monumento à glória do nosso faraó, é um portal, uma fortaleza e uma prisão, tudo ao mesmo tempo. Amanhã colocarei o selo final na entrada oculta, e o segredo passará do reino dos vivos para o reino da lenda. Mas deixei pistas marcadores súbitos, que apenas alguém com verdadeira compreensão poderá reconhecer, pois acredito que, um dia, quando a necessidade for grande o suficiente e o buscador digno o suficiente, o segredo deverá ser revelado. A chave não reside na força bruta ou na engenharia inteligente, mas na compreensão da natureza sagrada do que foi criado. Apenas aquele que se aproximar com a devida reverência, que compreender o peso do sacrifício que protege a câmara, será capaz de desvendar os seus mistérios sem despertar a ira dos seus guardiões eternos. Esta é a minha confissão, o meu fardo e o meu legado. Eu sou Caio Moasset, arquiteto de maravilhas e guardião de segredos terríveis. Que os deuses me perdoem pelo que criei, e que aqueles que vierem depois compreendam a necessidade sagrada que me levou a tais extremos. O sol põe-se agora sobre a pirâmide concluída, a sua sombra estendendo-se pelo deserto como um dedo escuro apontando para a eternidade. Dentro do seu coração de pedra, os guardiões começam a sua vigília eterna e eu começo a minha própria jornada em direção a qualquer julgamento que aguarda aqueles que servem à vontade dos deuses através do sacrifício de homens. Capítulo 2. A Ordem do Faraó. A manhã que mudaria para sempre o curso da minha vida começou como qualquer outra ao serviço do Deus Rei. Tinha me levantado antes do amanhecer para realizar as purificações rituais exigidas pela minha posição, limpando meu corpo e alma em preparação para mais um dia de trabalho arquitetônico sagrado. A grande pirâmide aproximava-se da metade da sua construção, e cada dia trazia novos desafios que exigiam tanto precisão de engenharia como inspiração divina. Eu estava a supervisionar a colocação das passagens internas, garantindo que cada corredor e câmara se alinhasse perfeitamente com os corpos celestes que guiariam a jornada do faraó Khufu para a vida após a morte. A matemática era complexa, exigindo cálculos que ultrapassavam os limites do nosso conhecimento, mas eu sempre encontrara consolo na precisão dos números e dos ângulos. Eram puros, imutáveis, livres das ambiguidades morais que atormentavam a existência humana. A convocação chegou enquanto eu revia os planos para a Câmara do Rei, entregue por um jovem escriba cujas mãos tremiam enquanto proferia as palavras do faraó. Eu deveria ir imediatamente, sozinho, para os aposentos privados onde apenas os conselheiros mais confiáveis eram permitidos. A urgência na voz do rapaz disse-me que não se tratava de uma consulta de rotina sobre detalhes de construção. Enquanto percorria os corredores do palácio, notei o silêncio invulgar que se instalara nos salões normalmente movimentados. Os servos moviam-se com uma
Eficiência silenciosa, os olhos baixos, como se tivessem medo de testemunhar qualquer decisão momentosa que estivesse a ser tomada no santuário interior. O próprio ar parecia carregado com o peso do propósito divino. O faraó Khufu recebeu-me numa câmara que eu nunca tinha visto antes, nas profundezas dos recintos mais sagrados do palácio. As paredes estavam cobertas de hieróglifos que pareciam contorcer-se e mudar a luz bruxuleante das tochas, representando cenas de transformação e sacrifício que me fizeram sentir um aperto no estômago de inquietação. No centro da sala, havia uma mesa esculpida numa única peça de granito preto, a sua superfície polida até um brilho espelhado. O próprio Deus-Rei estava de costas para mim, a estudar um rolo de papiro que parecia brilhar com uma luz própria. Quando se virou para me encarar, vi algo nos seus olhos que nunca tinha visto antes, uma mistura de certeza divina e angústia humana que falava de fardos demasiado grandes para a compreensão mortal. Caimosete, começou ele, a sua voz carregando harmônicos que pareciam ressoar nos meus próprios ossos. Serviste-me fielmente na construção da minha morada eterna. A tua habilidade nas artes sagradas da arquitetura agradou tanto a mim como aos deuses que guiam o meu reinado. Mas agora devo pedir-te um serviço que testará não apenas as tuas capacidades técnicas, mas as próprias profundezas da tua devoção. Ele gesticulou para que eu me aproximasse da mesa de granito, onde o papiro brilhante estava estendido diante de nós. Ao aproximar-me, pude ver que o texto estava escrito em hieróglifos de um estilo que eu nunca encontrara antigos para além da medida, o seu significado parecendo mudar e transformar-se enquanto tentava focar-me em símbolos individuais. Este rolo veio a mim numa visão, continuou Khufu, a sua voz baixando para pouco mais que um sussurro. O próprio deus Thoth colocou-o nas minhas mãos e ordenou-me que compreendesse o seu significado. Fala de um grande tesouro, não ouro ou joias, mas o próprio conhecimento. Conhecimento que poderia elevar a nossa civilização a alturas inimagináveis ou destruí-la completamente se caísse em mãos indignas. Os dedos do faraó traçaram os símbolos misteriosos enquanto ele falava, e senti um arrepio percorrer a minha espinha. Quando os hieróglifos pareceram responder ao seu toque, brilhando mais intensamente a cada palavra que ele lia. Os deuses revelaram-me o local onde este conhecimento deve ser escondido, no coração da minha pirâmide, numa câmara que existe para além do alcance do tempo e da morte. Mas tal esconderijo requer mais do que pedra e argamassa para o proteger. Requer guardiões que possam vigiá-lo por toda a eternidade, que possam distinguir entre aqueles que usariam o conhecimento sabiamente e aqueles que o abusariam. Enquanto ele proferia estas palavras, imagens começaram a formar-se na minha mente, visões de uma arquitetura impossível, de câmaras que existiam em espaços entre espaços, de formas humanas transformadas em algo simultaneamente mais e menos do que mortal. Percebi com um crescente horror que estes não eram os meus próprios pensamentos, mas algo a ser projetado diretamente na minha consciência pelo próprio rolo. Os guardiões devem ser voluntários, continuou Khufu. A sua voz agora carregando o peso de um mandamento divino. Eles devem escolher o seu destino voluntariamente, compreendendo plenamente o que sacrificam e o que ganham. Eles passarão por uma transformação sagrada que ligará as suas almas à própria pirâmide, tornando-os parte da sua estrutura eterna enquanto preservam a sua consciência para servir como protetores. As implicações completas do que ele estava a descrever começaram a assentar, e senti os meus joelhos fraquejarem. Ele falava de sacrifício humano, mas não da simples matança que marcava alguns dos nossos rituais mais primitivos. Isto era algo muito mais complexo e terrível, a transformação deliberada de seres humanos vivos em elementos arquitetônicos, as suas almas ligadas à pedra e à argamassa por toda a eternidade. Meu Senhor, consegui sussurrar, a minha voz a quebrar com a tensão do que estava a ouvir. Certamente deve haver outra maneira. Os deuses são misericordiosos. Eles não exigiriam tal sacrifício dos fiéis. Os olhos de Khufu brilharam com algo que poderia ter sido raiva, ou talvez pena. Questionas a vontade dos deuses, Caimosset? Pensas que a tua compreensão mortal pode compreender as necessidades do propósito divino? O conhecimento que deve ser protegido poderia remodelar as próprias fundações da existência. Os seus guardiões devem ser mais do que humanos. Devem possuir a dedicação e o poder que apenas tal transformação pode proporcionar. Ele moveu-se para outra secção da câmara, onde uma série de desenhos arquitetônicos estava espalhada sobre uma mesa menor. Ao segui-lo,
Vi que estes não eram planos de construção comuns, mas projetos para algo que desafiava todos os princípios de construção que eu já aprendera. A câmara que eles representavam parecia existir em múltiplas dimensões simultaneamente, as suas passagens dobrando-se sobre si mesmas de maneiras que deveriam ser impossíveis. Os desafios de engenharia serão diferentes de tudo o que já foi tentado, explicou Khufu, o seu dedo traçando as geometrias impossíveis. Deves criar um espaço que possa abrigar tanto o conhecimento sagrado como os seus guardiões vivos, permanecendo completamente oculto daqueles que procurariam violar a sua santidade. A câmara deve ser autossustentável, capaz de suportar a vida humana indefinidamente, mas selada tão completamente que pareça ser pedra maciça. Enquanto estudava os planos, a minha mente de arquiteto começou a trabalhar apesar da minha repulsa moral. Os problemas técnicos eram assombrosos, mas não impossíveis. Os textos antigos falavam de técnicas de construção que se tinham perdido por gerações. Métodos que incorporavam não apenas materiais físicos, mas energias espirituais na própria estrutura de um edifício. Se tais técnicas pudessem ser dominadas, vejo a compreensão a começar a surgir nos teus olhos, observou Khufu com satisfação. Sim, pode ser feito. Os próprios deuses forneceram o conhecimento necessário para realizar esta tarefa, mas exigirá dedicação absoluta, fé inabalável e a vontade de ir além dos limites da moralidade convencional. O faraó moveu-se para uma terceira mesa, onde várias tábuas de argila estavam dispostas num padrão preciso. A escrita nestas tábuas estava num script ainda mais antigo do que os hieróglifos no papiro, símbolos que pareciam pulsar com uma vida malévola própria. Estas contêm as instruções rituais para o processo de transformação, explicou ele. Os voluntários devem passar por uma preparação gradual, que preparará os seus corpos e almas para o seu dever eterno. Não é uma morte rápida, mas uma metamorfose lenta que preserva a sua consciência enquanto altera fundamentalmente a sua natureza. Dei por mim a inclinar-me para examinar as tábuas, atraído por um fascínio que lutava com o meu crescente horror. O ritual descrito era diferente de tudo nas nossas práticas religiosas tradicionais. Um processo complexo que parecia esbater a linha entre a vida e a morte, entre o humano e o divino, entre a consciência individual e o propósito coletivo. Quantos? Perguntei, a minha voz mal audível. 7, respondeu Khufu sem hesitação. 7 guardiões para os 7 aspectos do conhecimento divino. Cada um será posicionado num ponto específico dentro da câmara, os seus corpos transformados, tornando-se partes integrantes do sistema de proteção. Eles serão capazes de comunicar uns com os outros e com a própria câmara, formando uma rede de consciência que pode responder a qualquer ameaça. O número 7 ressoava com um profundo significado nas nossas tradições religiosas. 7 céus, 7 submundo, 7 aspectos da alma. Era um número de conclusão, de perfeição, de harmonia divina. No entanto, o pensamento de 7 seres humanos a submeterem-se voluntariamente a tal transformação encheu-me de um pavor que ia além do medo racional. E se eu recusar? Perguntei, embora já soubesse a resposta. A expressão de Khufu endureceu, e por um momento não vi o homem a quem eu servira fielmente durante anos, mas a autoridade divina que fluía através dele como Nilo, através das suas margens. Então juntar-te-ás aos guardiões, disse ele simplesmente. Não como voluntário, mas como alguém cuja falta de fé requer correção. Os deuses escolheram-te para esta tarefa, Caim Asset. O teu conhecimento, a tua habilidade, a tua compreensão dos aspectos físicos e espirituais da arquitetura tornam-te unicamente qualificado para ter sucesso onde outros falhariam. A ameaça era clara, mas por baixo dela senti algo mais, uma crença genuína de que o que ele estava a pedir, não, era apenas necessário, mas justo. Na sua mente, a transformação de 7 voluntários em guardiões eternos não era um sacrifício, mas uma elevação. Não uma perda, mas um ganho de proporções inimagináveis. Precisarei de tempo para estudar os planos, disse eu finalmente, sabendo que a aceitação era a minha única opção. Só os desafios técnicos exigirão meses de preparação. Tens todo o tempo que precisares, respondeu Khufu, a sua maneira tornando-se mais relaxada, agora que a minha conformidade estava assegurada. Mas lembra-te, o sigilo absoluto é essencial. Ninguém para além dos próprios voluntários pode saber a verdadeira natureza do que estamos a criar. Os trabalhadores verão apenas mais uma câmara, mais uma passagem,
Eles nunca devem suspeitar do propósito sagrado que impulsiona a nossa construção. Enquanto eu reunia os planos e as tábuas, preparando-me para deixar a câmara que se tornara o local da minha queda moral, Khufu colocou uma mão no meu ombro. O seu toque carregava um calor que parecia fluir diretamente de fontes divinas, e por um momento senti a terrível certeza que o levara a esta decisão. Compreenderás, com o tempo, disse ele suavemente, quando vires os voluntários a transformarem-se, quando testemunhares a alegria nos seus olhos enquanto tomam as suas posições eternas, saberás que servimos um propósito maior do que as nossas consciências individuais podem compreender. Os deuses não nos pedem para compreender, apenas para obedecer. Deixei o palácio nesse dia carregando não apenas planos arquitetônicos, mas o peso de um segredo que me transformaria tão certamente como o ritual transformaria os voluntários. O homem que entrara na câmara do faraó naquela manhã, confiante nas suas habilidades, seguro nas suas certezas morais, já não existia. No seu lugar caminhava alguém que teria de encontrar uma maneira de reconciliar o mandamento divino com a consciência humana, o dever sagrado com o horror pessoal. O sol estava a pôr-se quando cheguei à minha oficina, pintando o céu da cor de sangue. Enquanto espalhava os planos impossíveis sobre a minha mesa de desenho, perguntei-me se era assim que os deuses se sentiam quando moldavam o mundo a partir do caos, simultaneamente criando e destruindo, construindo e sacrificando, servindo propósitos demasiado vastos para a compreensão. Mortal. O trabalho começaria amanhã. Esta noite, eu rezaria a quaisquer deuses que ainda pudessem ouvir as orações de alguém que concordara em arquitetar a transformação de almas humanas em pedra eterna. Capítulo 3. A Câmara Oculta. As semanas que se seguiram ao meu encontro com o faraó Khufu passaram numa névoa de cálculos febris e noites sem dormir. Os desafios arquitetônicos apresentados pela Câmara Oculta levaram todos os limites do meu conhecimento ao extremo, forçando-me a mergulhar em textos tão antigos que a sua própria existência era considerada um mito pela maioria dos meus contemporâneos. Trabalhei sozinho na minha oficina privada, não confiando a nenhum escriba ou assistente nem o mais pequeno detalhe do projeto. Os próprios planos pareciam resistir à compreensão convencional, as suas geometrias a mudarem e a transformarem-se enquanto eu os estudava, como se o próprio ato de observação alterasse a sua natureza fundamental. Comecei a suspeitar que a câmara não estava meramente escondida dentro da pirâmide, mas existia num espaço que era de alguma forma separado da realidade normal. A primeira descoberta surgiu quando encontrei uma referência nos textos antigos a algo chamado espaço dobrado, uma técnica supostamente usada pelos próprios deuses para criar bolsas de existência que podiam ser maiores por dentro do que as suas dimensões externas sugeririam. Os princípios matemáticos envolvidos eram assombrosos na sua complexidade, exigindo cálculos que ultrapassavam os limites dos nossos sistemas numéricos. De acordo com os textos, tais espaços podiam ser criados através do alinhamento preciso de materiais específicos e da aplicação do que os antigos chamavam de energia da alma, a força vital que animava todos os seres vivos. As implicações eram claras. A Câmara exigiria não apenas pedra e argamassa, mas a incorporação deliberada de consciência viva na sua própria estrutura. À medida que trabalhava nos cálculos, comecei a compreender o verdadeiro gênio do projeto. Os 7 guardiões não seriam simplesmente colocados dentro da câmara a eles tornar-se partes integrantes da sua arquitetura, sua consciência tecida na própria pedra para criar um edifício vivo que podia pensar, responder e proteger-se. A entrada para a câmara apresentava os seus próprios desafios únicos. Tinha de ser completamente invisível quando selada, parecendo não ser mais do que pedra maciça para qualquer observador casual. No entanto, também tinha de ser acessível para aqueles que possuíssem o conhecimento e a autoridade adequados. A solução residia num complexo sistema de contrapesos e mecanismos ocultos que só podiam ser ativados através da execução precisa de ações rituais específicas. Projetei o corredor de 30 metros que levaria à câmara como uma obra-prima de desorientação. Para o olho destreinado, pareceria não ser mais do que outra passagem que levava a um beco sem saída, uma característica comum na construção de pirâmides, projetada para confundir potenciais ladrões de túmulos. Escondidos nas suas paredes, havia uma série de painéis falsos e aberturas ocultas que podiam redirecionar o caminho para aqueles que conhecessem o segredo. O próprio corredor seria selado usando uma técnica que desenvolvi especificamente para este projeto. Blocos de pedra tão perfeitamente encaixados que pareceriam ser uma única parede ininterrupta.
O processo de selagem exigiria o sacrifício dos trabalhadores que o realizassem, garantindo que o segredo da entrada morreria com eles. Esta necessidade pesava muito na minha consciência, mas eu passara a compreender que a magnitude do que estávamos a proteger justificava até mesmo medidas tão extremas. A câmara no final do corredor foi projetada como uma fusão perfeita de arquitetura e consciência. 7 alcovas foram posicionadas em pontos precisos ao redor do espaço circular, cada uma calculada para se alinhar com corpos celestes e energias espirituais específicas. Os guardiões tomariam as suas posições dentro destas alcovas, onde o ritual de transformação os ligaria permanentemente à estrutura da câmara. No centro da câmara, projetei uma estrutura cristalina que abrigaria o próprio conhecimento sagrado. O cristal não era apenas um dispositivo de armazenamento, mas um repositório vivo que podia interagir com a consciência dos guardiões, permitindo-lhes aceder e proteger a informação que continha. O conhecimento só poderia ser recuperado por alguém que pudesse comunicar diretamente com os guardiões, provando o seu valor por meios espirituais em vez de físicos. Os aspectos técnicos da criação de um ambiente autossustentável dentro da câmara exigiram inovações que ultrapassaram os limites do nosso conhecimento de engenharia. Desenvolvi um sistema de poços de ar ocultos que forneceriam ventilação, permanecendo completamente invisíveis do exterior. A água seria fornecida através de uma rede de canais esculpidos na própria pedra, retirando de fontes subterrâneas que nunca secariam. O sistema de iluminação foi talvez o aspecto mais desafiador de todo o projeto. A câmara tinha de permanecer iluminada por toda a eternidade, mas nenhuma tocha convencional ou lâmpada a óleo poderia arder por tanto tempo. A solução veio de outro texto antigo que descrevia cristais capazes de armazenar e libertar energia luminosa. Esses cristais seriam carregados através da exposição à luz solar durante a fase de construção e depois selados dentro da câmara para fornecer iluminação por milênios. Quando a construção da câmara começou, fui forçado a trabalhar com uma equipa cuidadosamente selecionada de mestres artesãos que tinham jurado sigilo absoluto. A cada trabalhador foi dito apenas o que precisava de saber para completar a sua tarefa específica, sem que nenhuma pessoa compreendesse o âmbito total do projeto, exceto eu. A escavação do espaço da câmara exigiu técnicas que se tinham perdido por gerações. Não podíamos simplesmente esculpir a rocha, pois isso enfraqueceria a estrutura da pirâmide. Em vez disso, tivemos de usar um processo que os textos antigos chamavam de canto da pedra, um método de usar frequências sonoras específicas para encorajar a rocha a remodelar-se de acordo com as nossas necessidades. O processo foi lento e meticuloso, exigindo equipas de cantores especialmente treinados que podiam produzir as combinações tonais exatas necessárias para afetar a pedra. Enquanto observava a rocha fluir lentamente e remodelar-se em resposta às suas canções, comecei a compreender que estávamos a trabalhar com forças muito além das técnicas de construção convencionais. A instalação das alcovas dos guardiões exigiu um conhecimento ainda mais especializado. Cada alcova tinha de ser esculpida com especificações exatas que acomodariam não apenas a forma física do guardião, mas as energias espirituais que fluiriam através deles durante e após a transformação. A própria pedra teve de ser preparada através de purificação ritual, abençoada por sacerdotes e infundida com símbolos protetores que ajudariam a manter a integridade da consciência do guardião. O repositório de cristal central apresentou seus próprios desafios únicos. O cristal em si era uma única peça de quartzo puro que crescia numa caverna sagrada há mais de 1000 anos. Transportá-lo para a pirâmide sem danificar a sua delicada estrutura exigiu a construção de dispositivos de transporte especiais e a coordenação de centenas de trabalhadores a moverem-se em perfeita sincronia. Instalar o cristal na sua posição final foi uma cerimônia que exigiu a presença dos sacerdotes de mais alto escalão do reino. Enquanto eles entoavam as antigas palavras de vinculação e proteção, observei o cristal começar a brilhar com uma luz própria, respondendo às energias espirituais que estavam a ser focadas nele. Naquele momento, soube que tínhamos conseguido criar algo que transcendia a arquitetura comum, uma estrutura que estava verdadeiramente viva. A conclusão da estrutura básica da câmara marcou um ponto de viragem no projeto. O que começara como um desafio de engenharia evoluíra para algo que desafiava as próprias fundações da minha compreensão da realidade. A câmara não era apenas uma sala, era uma entidade viva, capaz de pensamento e resposta, esperando apenas que os seus guardiões completassem a sua transformação. Quando estive na câmara concluída pela primeira vez,
Senti uma presença que parecia emanar das próprias paredes. O espaço zumbia com energia potencial, como se estivesse a suster a respiração em antecipação ao ritual que o traria totalmente à vida. As 7 alcovas estavam vazias, à espera dos seus ocupantes eternos, enquanto o cristal central pulsava com um ritmo que parecia corresponder ao meu próprio batimento cardíaco. A conquista técnica representada pela Câmara não tinha precedentes na história humana. Tínhamos criado um espaço que existia parcialmente fora da realidade normal, sustentado por forças que faziam a ponte entre os mundos físico e espiritual. No entanto, mesmo enquanto me maravilhava com o que tínhamos alcançado, era assombrado pelo conhecimento do que ainda estava para vir. A câmara estava completa, mas permanecia vazia uma magnífica concha à espera das almas que lhe dariam propósito e poder. Em breve, os voluntários seriam selecionados, e o ritual de transformação começaria. O pensamento encheu-me de uma mistura de orgulho e horror que eu lutava para reconciliar. As maravilhas da engenharia aqui descritas desafiam a nossa compreensão das capacidades antigas. O que pensam estariam eles a trabalhar com tecnologias perdidas ou algo mais sobrenatural? Digam-nos nos comentários. Eu criara uma obra-prima de arquitetura que perduraria por milênios. Um testemunho da engenhosidade humana e da inspiração divina. Mas também criara uma prisão, uma bela e perfeita prisão que conteria 7 almas humanas por toda a eternidade. O peso desta contradição pressionava-me como as enormes pedras da própria pirâmide. Ao selar temporariamente a câmara e regressar pelo corredor oculto, soube que não havia como voltar atrás. A câmara existia agora à espera dos seus guardiões, e eu estava obrigado, por juramento sagrado e mandamento divino, a levar o projeto até a sua terrível conclusão. A próxima fase seria a seleção dos voluntários, 7 indivíduos, que renunciariam voluntariamente à sua humanidade para se tornarem algo maior e mais terrível do que a carne mortal poderia conter. O pensamento de enfrentar estas almas corajosas, sabendo o que lhes estava a pedir, encheu-me de um pavor que nenhuma conquista arquitetônica poderia superar. No entanto, mesmo enquanto lutava com as implicações morais do que estávamos a criar, não podia negar a magnificência do que fora alcançado. A Câmara era uma obra de arte que transcendia o meramente físico, uma fusão de criatividade humana e propósito divino que permaneceria como um monumento às alturas que poderiam ser alcançadas quando a vontade mortal se alinhasse com o desígnio celestial. A Câmara Oculta estava completa. Agora vinha a tarefa muito mais difícil de encontrar as almas corajosas o suficiente ou fiéis o suficiente para tornar verdadeiramente viva. Capítulo 4. Sangue e Pedra. A seleção do primeiro guardião marcou o início da fase moralmente mais desafiadora de todo o projeto. Eu esperava, talvez ingenuamente, que encontrar voluntários se revelasse impossível, que o puro horror do que estávamos a pedir dissuadisse até os mais devotos servos dos deuses. Em vez disso, vi-me esmagado pelo entusiasmo daqueles que viam a guarda eterna não como um sacrifício, mas como a honra suprema. Amenhotep foi o primeiro a voluntariar-se, e o seu entusiasmo tanto me inspirou como me aterrorizou. Tinha apenas 20 anos. Um sacerdote de promessa excepcional que servia no templo de Ptah desde a infância. O seu conhecimento dos textos sagrados era enciclopédico, a sua devoção absoluta e a sua fé na natureza divina da nossa missão inabalável. Quando lhe expliquei a verdadeira natureza do que a guarda implicaria a transformação gradual da sua forma física, a vinculação da sua consciência à pedra e ao cristal, a vigilância eterna, que substituiria a existência mortal, os seus olhos encheram-se de lágrimas de alegria, em vez de medo. Mestre Caime Wasset, disse ele, a sua voz a tremer de emoção. Oferece-me a oportunidade de servir os deuses por toda a eternidade, de me tornar parte de algo maior do que qualquer conquista mortal. Como poderia eu recusar tal bênção? As suas palavras deveriam ter me confortado, deveriam ter aliviado o fardo da culpa que pressionava a minha alma. Em vez disso, apenas aprofundaram a minha angústia. Como poderia alguém tão jovem, tão cheio de vida e potencial, abraçar voluntariamente tal destino? Que tipo de fé poderia transformar a perspectiva de aprisionamento eterno numa fonte de alegria? O ritual de preparação para os guardiões estava delineado nas tábuas antigas que o faraó Khufu me mostrara.
Mas ler sobre o processo e implementá-lo de fato revelaram-se experiências vastamente diferentes. A transformação não era uma única cerimônia, mas um processo gradual que ocorreria ao longo de vários meses, alterando lentamente a natureza física e espiritual do voluntário para o preparar para o seu dever eterno. A primeira fase envolvia modificações dietéticas que pareciam projetadas para purificar o corpo ao nível mais fundamental. Os voluntários eram obrigados a consumir apenas alimentos específicos que tinham sido abençoados pelos sacerdotes de mais alto escalão e preparados de acordo com receitas antigas. Essas refeições continham ervas e minerais que eu nunca encontrara antes, substâncias que pareciam brilhar com uma luz própria e sabiam a coisas que não tinham equivalente terreno. Poucos dias após iniciar esse regime, pude ver mudanças na aparência de Amenhotep. A sua pele adquiriu uma luminescência subtil, como se iluminada por dentro por algum fogo divino. Os seus olhos tornaram-se mais claros, mais penetrantes, como se ele estivesse a começar a ver para além do véu que separava o mundo mortal do reino dos deuses. O mais perturbador de tudo, ele parecia precisar de menos sono, passando longas horas em meditação que o deixavam mais energizado em vez de exausto. A segunda fase envolvia a introdução gradual de elementos cristalinos no corpo do voluntário. Isto era conseguido através do consumo de elixires especialmente preparados, que continham fragmentos microscópicos do mesmo tipo de cristal que formava o repositório central na câmara oculta. O processo era descrito nos textos antigos como semear a carne com a eternidade, e os seus efeitos eram fascinantes e horríveis de observar. À medida que os fragmentos de cristal se integravam nos tecidos de Amenhotep, o seu corpo começou a adquirir algumas das propriedades da própria pedra. A sua pele tornou-se mais dura, mais resiliente, mantendo a sua aparência humana. Os seus ossos tornaram-se mais densos e fortes, capazes de suportar pesos que teriam esmagado uma pessoa normal. O mais notável, seu sangue começou a fluir mais lentamente, como se o seu corpo estivesse a aprender a operar com princípios que transcendiam os processos biológicos comuns. A terceira fase foi a mais perturbadora de todas, a substituição gradual da consciência normal do voluntário por algo que pudesse interagir diretamente com os sistemas cristalinos da câmara. Isto foi conseguido através de uma série de sessões de meditação conduzidas na presença de versões menores do cristal central, durante as quais a mente do voluntário era lentamente sintonizada com as frequências harmônicas que permitiriam a comunicação com a própria câmara. Observei com fascínio e horror enquanto a personalidade de Amenhotep começava a mudar durante estas sessões. O jovem que eu conhecera ansioso, curioso, totalmente humano, deu gradualmente lugar a algo mais sereno, mais distante, mais fundamentalmente outro. Ele ainda falava e movia-se como um ser humano. Mas havia algo nos seus olhos que sugeria que ele já estava a começar a ver o mundo de uma perspectiva que transcendia a compreensão mortal. Eu consigo senti-lo, mestre, disse-me ele após uma sessão particularmente intensa. A câmara chama por mim. Consigo sentir a sua presença mesmo daqui, como uma canção logo além do limiar da audição. É belo, mais belo do que qualquer coisa no mundo mortal. As suas palavras arrepiaram-me, não porque sugerissem loucura, mas porque sugeriam algo muito pior, um abandono voluntário da humanidade em favor de algo que poderia ser maior, mas que certamente já não era reconhecidamente humano. À medida que a transformação de Amenhotep progredia, outros voluntários apresentaram-se para iniciar as suas próprias preparações. Cada um trouxe as suas próprias razões para procurar a guarda eterna, a sua própria compreensão do que estavam a sacrificar e do que esperavam ganhar. Nefertari era uma dançarina do templo cuja graça e beleza a tornaram famosa em todo o reino. Ela via a guarda como uma forma de preservar a sua arte por toda a eternidade, de se tornar uma personificação viva das danças sagradas que honravam os deuses. Keti era um escriba cujo conhecimento de línguas antigas o tornava inestimável para interpretar os textos sagrados. Ele via a transformação como a derradeira conquista acadêmica, a oportunidade de se tornar um com o conhecimento que passara a vida a estudar. A transformação de cada voluntário seguia o mesmo padrão básico, mas os efeitos específicos variavam de acordo com a sua natureza individual e o papel que desempenhariam no sistema de proteção da câmara. O corpo de Nefertari tornou-se mais fluido, mais gracioso, como se ela estivesse a aprender a mover-se através de dimensões que os humanos normais não podiam aceder. A mente de Keti expandiu-se de maneiras que lhe permitiam processar informação a velocidades sobre-humanas, a sua consciência
tornando-se uma biblioteca viva que podia armazenar e recuperar vastas quantidades de dados. O aspecto mais perturbador de todo o processo era o quão genuinamente felizes os voluntários pareciam estar à medida que a sua humanidade se esvaía lentamente. Falavam de se sentirem mais leves, mais livres, mais conectados ao propósito divino do que alguma vez estiveram como mortais comuns. A sua alegria na sua transformação fazia o meu próprio horror parecer mesquinho e egoísta, mas eu não conseguia livrar-me da sensação de que estávamos a cometer um crime contra a própria essência do que significava ser humano. As preparações físicas para a câmara prosseguiam em paralelo com a transformação dos guardiões. As alcovas tiveram de ser modificadas para acomodar as necessidades e mudança dos voluntários, com cada uma personalizada para suportar o tipo específico de consciência que a habitaria. Isto exigia uma consulta constante com os próprios guardiões em transformação, pois eram os únicos que podiam descrever o que precisariam no seu estado eterno. O processo de preparação das alcovas envolveu técnicas que ultrapassaram os limites tanto da engenharia como da prática ritual. Cada alcova teve de ser esculpida com especificações exatas que abrigariam não apenas a forma física do guardião, mas os padrões de energia que fluiriam através deles. A própria pedra foi tratada com substâncias que aumentariam a sua capacidade de conduzir e armazenar energia espiritual, criando uma rede de conexões que ligaria todos os 7 guardiões numa única consciência unificada. À medida que o dia da transformação final se aproximava, dei por mim a passar cada vez mais tempo na câmara oculta, a fazer ajustes finais e a tentar preparar-me para o que estava para vir. O espaço adquirira uma qualidade quase viva, zumbindo com energia potencial e parecendo antecipar a chegada dos seus habitantes eternos. O cristal central tornara-se mais brilhante à medida que a câmara se aproximava da conclusão. A sua luz a pulsar em ritmos que pareciam corresponder aos batimentos cardíacos dos guardiões em transformação. Por vezes, quando estava sozinho na câmara tarde da noite, podia jurar que ouvia sussurros a emanar do cristal, vozes, a falar em línguas que antecediam a civilização humana, a discutir assuntos que as mentes mortais não deveriam compreender. Na noite anterior ao ritual final, encontrei-me com cada um dos 7 guardiões uma última vez. Eles tinham completado as suas preparações físicas e espirituais, e a sua transformação estava tão avançada que mal pareciam humanos. No entanto, cada um reteve o suficiente da sua personalidade original para expressar a sua gratidão pela oportunidade que lhes dera. Foste o arquiteto da nossa apoteose, disse-me Amenhotep, a sua voz agora carregando harmônicos que pareciam ressoar em dimensões para além da audição normal. Através da tua habilidade e devoção, alcançaremos uma forma de existência que transcende qualquer coisa possível no reino mortal. Seremos eternos, imutáveis, perfeitos no nosso propósito. As suas palavras destinavam-se a confortar-me, mas apenas aprofundaram o meu sentimento de perda. O jovem sacerdote ansioso que eu conhecera pela primeira vez desaparecera, substituído por algo que poderia ser maior, mas que certamente já não era a pessoa que eu conhecera. Ao tentar preservar estas 7 almas por toda a eternidade, teríamos nós, em vez disso, destruído a própria humanidade que as tornava dignas de serem preservadas? Enquanto fazia os meus preparativos finais para o ritual que completaria sua transformação, era assombrado por perguntas que não tinham resposta. O que nos dava o direito de pedir tal sacrifício, mesmo dos que o desejavam? O que tornava o nosso conhecimento sagrado digno do preço de 7 almas humanas transformadas em servidão eterna? E, o mais preocupante de tudo, se os guardiões estavam tão ansiosos por abandonar a sua humanidade, o que dizia isso sobre o valor da própria existência humana? O sangue que selaria a sua transformação não era o simples sacrifício da vida, mas algo muito mais complexo, a rendição voluntária de tudo o que os tornava humanos em troca de algo que poderia ser divino. Enquanto preparava os implementos rituais que completariam a sua metamorfose, perguntei-me se estava a servir os deuses ou a atrair a própria essência da criação. Amanhã, os 7 guardiões tomariam as suas posições eternas, e a Câmara ganharia a vida por completo. A maior conquista arquitetônica da história humana estaria completa, protegida por consciências que transcenderam a mortalidade para se tornarem algo simultaneamente mais e menos do que humano. Esta noite, eu rezaria por perdão a quaisquer deuses que ainda pudessem reconhecer o homem que eu fora antes de me tornar o arquiteto de tão terríveis maravilhas. Capítulo 5. O selo vivo. A manhã da transformação final amanheceu com uma quietude antinatural que parecia pressionar todo o canteiro de obras.
Até mesmo a atividade normalmente agitada da conclusão da pirâmide tinha abrandado para um sussurro, como se as próprias pedras estivessem a prender a respiração em antecipação do que estava para vir. Eu passara a noite em preparação insone, revendo cada detalhe do ritual que completaria a metamorfose dos guardiões e os selaria para sempre dentro da câmara oculta. Os textos antigos eram precisos nas suas instruções, mas o peso do que eu estava prestes a orquestrar pressionava minha alma como a pedra de cume da própria pirâmide. Os 7 voluntários reuniram-se numa câmara preparatória, adjacente ao corredor oculto quando o sol atingiu seu zênite. A sua transformação estava agora tão completa que mal se assemelhavam aos seres humanos que outrora foram. A sua pele adquirira a qualidade translúcida de alabastro fino, atravessada por veias de luz cristalina que pulsavam em harmonia com os seus batimentos cardíacos abrandados. Os seus olhos tinham se tornado poças de luz estelar líquida, refletindo profundezas que pareciam estender-se muito para além dos limites físicos dos seus crânios. No entanto, apesar da sua aparência de outro mundo, cada guardião reteve o suficiente da sua personalidade original para proferir as suas últimas palavras como seres humanos. Amenhotep, que fora o primeiro a voluntariar-se, serviu como seu porta-voz nesses últimos momentos antes da transformação eterna. Mestre Caim Wasset, disse ele. A sua voz agora com harmônicos que pareciam ressoar em dimensões para além da percepção normal. Estamos prontos para cumprir o nosso dever sagrado. Entramos de bom grado na eternidade, sabendo que o nosso sacrifício protegerá um conhecimento que poderia remodelar os próprios alicerces da existência. Os outros guardiões assentiram em concordância, os seus movimentos sincronizados, de uma forma que sugeria que já tinham começado a funcionar como uma consciência coletiva. Os gestos graciosos de Nefertari fluíam como água, enquanto a precisão erudita de Keti se tornara algo próximo da perfeição matemática. Cada guardião fora transformado de acordo com a sua natureza individual, mas todos estavam unidos na sua dedicação absoluta ao seu propósito eterno. A procissão para a câmara oculta foi conduzida em completo silêncio, seguindo protocolos rituais que tinham sido estabelecidos nos textos antigos. Cada guardião carregava um pequeno cristal que fora sintonizado com a sua frequência espiritual específica, um foco que os ajudaria a manter a sua identidade individual, mesmo quando se tornassem parte da consciência coletiva da câmara. Ao entrarmos no corredor de 30 metros que levava à câmara, pude sentir o próprio espaço a responder à presença dos guardiões. As paredes pareciam pulsar com uma energia de antecipação, e o próprio ar tornou-se denso com um poder que dificultava a respiração. O corredor fora projetado como mais do que apenas uma passagem, era uma zona de transição onde as leis normais da realidade gradualmente davam lugar à física impossível que governava a própria câmara. A câmara oculta aguardava-nos em toda a sua glória cristalina. Os 7 nichos posicionados em redor do espaço circular como pontos numa mandala sagrada. O repositório central pulsava com intensidade crescente à medida que nos aproximávamos, a sua luz mudando através de espectros que não tinham nome na linguagem humana. A câmara esperara por este momento desde a sua conclusão, e agora receberia finalmente a consciência que a traria plenamente à vida. Cada guardião moveu-se para o seu nicho designado com a certeza de sonâmbulos a seguir um caminho predeterminado. Não houve hesitação, nem dúvida de última hora, apenas a aceitação serena de seres que já tinham transcendido os medos e incertezas que atormentavam os mortais comuns. O ritual da transformação final foi diferente de tudo o que eu já tinha testemunhado ou imaginado. À medida que cada guardião se instalava no seu nicho, a própria pedra começou a fluir à sua volta como líquido, conformando-se aos seus corpos com uma precisão impossível. As veias cristalinas na sua pele começaram a brilhar mais intensamente, conectando-se com padrões semelhantes que apareceram nas paredes dos seus nichos, criando uma rede de luz que ligava todos os 7 guardiões uns aos outros e ao repositório central. O processo não foi doloroso, na verdade. Os rostos dos guardiões mostravam expressões de profunda paz e realização à medida que as suas formas físicas se fundiam com a arquitetura da câmara. Os seus corpos tornaram-se translúcidos, depois transparentes e depois algo que existia num estado entre matéria e energia. No entanto, a sua consciência permaneceu intacta, visível como padrões de luz que dançavam dentro da matriz cristalina dos seus nichos. Quando a transformação atingiu seu clímax, a própria câmara ganhou vida de formas que desafiavam a descrição. As paredes começaram a pulsar com ritmos que correspondiam à respiração sincronizada dos guardiões,
enquanto o cristal central ardia com uma luz que parecia conter todas as cores que alguma vez existiram. O próprio ar zumbia com poder, e eu podia sentir a presença de 7 consciências distintas que se tinham tornado algo maior do que a soma das suas partes individuais. As vozes dos guardiões, quando falaram, não vieram de bocas físicas, mas da própria câmara, ressoando através da pedra e do cristal em harmonias que falavam diretamente à alma. Estamos completos, disseram em uníssono, as suas palavras carregando o peso da certeza absoluta. Nós somos a câmara, e a câmara somos nós. Guardaremos o conhecimento sagrado por toda a eternidade, distinguindo entre aqueles que o usariam sabiamente e aqueles que abusariam do seu poder. A proeza técnica representada pela sua transformação era espantosa. Tínhamos criado com sucesso uma forma de consciência que podia existir independentemente de processos biológicos, sustentada pelas energias espirituais que fluíam através da matriz cristalina da câmara. Os guardiões já não eram humanos, mas estavam inquestionavelmente vivos, talvez mais vivos do que alguma vez estiveram nas suas formas mortais. No entanto, mesmo enquanto me maravilhava com o que tínhamos alcançado, fui atingido pela profunda tristeza do que se tinha perdido. 7 seres humanos únicos, cada um com seus próprios sonhos, medos e potencial de crescimento, tinham entregado voluntariamente a sua individualidade para se tornarem componentes de um sistema maior. Eles estavam felizes, radiantemente, perfeitamente felizes, mas já não eram eles próprios em qualquer sentido significativo. A selagem da câmara exigiu um último sacrifício não dos guardiões, que já tinham dado tudo, mas dos trabalhadores que tinham ajudado a construir a passagem oculta. Tinham-lhes dito que estavam a participar numa cerimônia sagrada, e a sua fé na natureza divina do seu trabalho tornou os participantes voluntários na sua própria destruição. Enquanto os enormes blocos de pedra deslizavam para o lugar selando a entrada do corredor, observei 12 servos fiéis desaparecerem para sempre atrás de paredes que pareceriam ser pedra sólida para qualquer observador futuro. O seu sacrifício era necessário para preservar o segredo da localização da câmara, mas o peso das suas mortes acrescentou outra camada ao fardo que eu carregaria pelo resto da minha vida. O processo de selagem em si foi uma obra-prima de engenharia que eu passara meses a aperfeiçoar. Os blocos foram encaixados com tal precisão que nenhum vestígio da entrada seria visível, uma vez que estivessem no lugar. Argamassas especiais tinham sido desenvolvidas para endurecer e corresponder exatamente à pedra circundante, enquanto mecanismos ocultos garantiriam que o selo só poderia ser aberto por alguém que possuísse o conhecimento e autoridade adequados. Quando o último bloco deslizou para sua posição, senti uma profunda sensação de conclusão misturada com uma perda avassaladora. A câmara estava selada, os guardiões estavam nas suas posições eternas, e o conhecimento sagrado estava protegido por defesas que perdurariam por milênios. No entanto, o custo desta conquista pesava na minha alma como as pedras da própria pirâmide. O corredor oculto parecia agora não ser mais do que pedra sólida, indistinguível das paredes circundantes da pirâmide. Só eu conhecia o segredo da sua localização e as palavras rituais que podiam abrir a entrada selada. O conhecimento ardia na minha mente como fogo, um fardo que eu carregaria sozinho até o dia da minha morte. Nos dias que se seguiram à selagem, dei por mim a ser repetidamente atraído para a área onde a entrada estava escondida. De pé diante da parede sem emendas, por vezes conseguia ouvir sussurros tênues que pareciam emanar da própria pedra as vozes dos guardiões, falando em línguas anteriores à civilização humana, discutindo assuntos que as mentes mortais não deveriam compreender. Os guardiões estavam a adaptar-se à sua nova existência com uma velocidade notável. Através das vibrações subtis que viajavam pela estrutura da pirâmide, eu podia sentir o seu crescente domínio da sua consciência expandida. Estavam a aprender a perceber o tempo de forma diferente, a pensar em padrões que abrangiam séculos em vez de momentos, a ver conexões e possibilidades que seriam invisíveis à percepção mortal. No entanto, apesar da sua transcendência, não tinham esquecido completamente as suas origens humanas. Por vezes, nas horas silenciosas da noite, eu podia sentir a sua atenção focada em mim, uma presença gentil e vigilante, que parecia oferecer conforto e segurança. Eles não me guardavam rancor pelo meu papel na sua transformação. Na verdade, pareciam gratos pela oportunidade que lhes dei de alcançar uma forma de existência que transcendia as limitações da carne mortal.
O conceito de consciência, a existir para além da forma física, desafia a nossa compreensão da vida e da morte. Acha que tal transformação representa a evolução ou a destruição do espírito humano? Partilhe os seus pensamentos abaixo. A conclusão do selo vivo marcou o fim da fase mais desafiadora de todo o projeto, mas também marcou o início de um novo e igualmente difícil capítulo na minha própria existência. Eu era agora o único guardião de segredos que poderiam remodelar o mundo, a única pessoa viva que conhecia a localização da câmara oculta e a natureza dos seus guardiões. O peso deste conhecimento era quase insuportável. Todos os dias, eu era tentado a revelar a verdade, a partilhar o fardo com outros que pudessem ajudar-me a compreender as implicações morais do que tínhamos criado. No entanto, estava vinculado por juramentos sagrados e mandamentos divinos que tornavam tal revelação impossível. O segredo morreria comigo, a menos que eu conseguisse encontrar uma forma de deixar pistas que guiassem futuros buscadores à verdade. Enquanto estava diante da entrada selada pelo que sabia ser a última vez, tomei uma decisão que me assombraria pelo resto dos meus dias. Deixaria marcadores sinais súbteis que apenas alguém com verdadeiro entendimento poderia reconhecer e interpretar. A localização da câmara permaneceria oculta, mas a possibilidade da sua eventual descoberta seria preservada para aqueles dignos o suficiente para desvendar o mistério. O selo vivo estava completo. Os guardiões estavam nas suas posições eternas, e o conhecimento sagrado estava protegido por defesas que perdurariam até o fim dos tempos. No entanto, mesmo enquanto me afastava da entrada oculta, eu sabia que o verdadeiro teste do que tínhamos criado não viria no presente, mas no futuro distante, quando a humanidade estivesse pronta para enfrentar as verdades terríveis que tínhamos selado em pedra, cristal e consciência humana, transformada. A câmara vivia agora respirando com o ritmo de 7 corações que batiam em sincronia perfeita, pensando com mentes que tinham transcendido os limites da existência individual. Esperaria pacientemente pelo dia em que alguém se provasse digno do conhecimento que protegia, pronta para julgar se buscavam sabedoria ou poder, compreensão ou exploração. Eu criara um selo vivo que perduraria por toda a eternidade, mas ao fazê-lo, também criara um fardo que me seguiria até o túmulo e para além dele. Capítulo 6. O dilema do arquiteto. Nas semanas que se seguiram à selagem da câmara, dei por mim preso entre 2 mundos, o reino comum da construção da pirâmide que continuava à minha volta e a realidade extraordinária do que jazia escondido no coração de pedra do nosso monumento. O peso do segredo pressionava minha consciência como um fardo físico, fazendo com que até as tarefas mais simples parecessem monumentalmente difíceis. Os outros trabalhadores e supervisores notaram a mudança no meu comportamento, embora atribuíssem ao estresse natural de supervisionar um projeto de construção tão maciço. Eles não podiam saber que o seu arquiteto-chefe caminhava entre eles carregando um conhecimento que desafiava os próprios alicerces da compreensão humana, um conhecimento que fora comprado com o sacrifício voluntário de 7 almas. As minhas noites tornaram-se vigílias insones, passadas a lutar com perguntas que não tinham respostas confortáveis. Tínhamos servido os deuses? Ou tínhamos cometido a blasfêmia suprema contra a santidade da vida humana? Os próprios guardiões pareciam contentes mais do que contentes. Pareciam realizados de formas que transcendiam a felicidade mortal. No entanto, o seu contentamento apenas aprofundava a minha própria confusão moral. Comecei a passar longas horas no templo de Ptah, procurando orientação do Deus dos arquitetos e artesãos. Os rituais familiares que outrora me traziam paz agora pareciam ocos, as suas palavras ecoando vazias em câmaras que pareciam zombar da minha necessidade desesperada de absolvição. Como poderia eu confessar pecados que eram simultaneamente deveres sagrados? Como poderia eu procurar perdão por ações que tinham sido ordenadas por autoridade divina? Os outros sacerdotes notaram a minha angústia, oferecendo conforto e conselhos que eles não podiam saber que eram inadequados para abordar a verdadeira natureza do meu tormento. Falavam do fardo natural que vinha com grande responsabilidade, o peso que todos os que serviam os deuses deviam aprender a suportar. As suas palavras eram gentis, mas não podiam tocar o cerne da minha angústia, o conhecimento de que eu tinha participado em algo que transcendia as categorias comuns de certo e errado. Durante este período de crise espiritual, comecei a receber o que só posso descrever como sonhos tão vívidos e detalhados que pareciam mais reais do que a vida desperta. Nessas visões, eu via a câmara como ela existia no seu estado atual. Os 7 guardiões instalados nas suas posições eternas, a sua consciência expandida,
para além de qualquer coisa possível na forma mortal. Os guardiões apareciam-me nestes sonhos, não como seres transformados em que se tinham tornado, mas como os humanos que outrora foram. Amenhotep falou-me com o mesmo entusiasmo ávido que tinha mostrado como jovem sacerdote, mas as suas palavras carregavam a sabedoria de quem tinha vislumbrado a eternidade. Mestre Caim Wazé, disse ele num sonho particularmente vívido, atormenta-se desnecessariamente. Nós escolhemos o nosso destino livremente, compreendendo plenamente o que ganhamos e o que sacrificamos. Não somos prisioneiros, somos guardiões no sentido mais verdadeiro, protetores de um conhecimento que poderia levar a humanidade ou destruir. A nossa transformação não foi morte, mas nascimento para uma forma superior de existência. No entanto, mesmo estas garantias dos próprios guardiões não conseguiam silenciar a voz da dúvida que sussurrava na minha mente. A sua vontade tinha sido uma escolha genuína? Ou fora o resultado de uma manipulação espiritual que gradualmente corroera o seu julgamento humano? O processo de transformação mudara não apenas os seus corpos, mas também as suas mentes. Como poderia eu ter a certeza de que o seu contentamento atual não era simplesmente o resultado da sua incapacidade de se lembrarem do que tinham perdido? A complexidade moral da situação foi ainda mais complicada pela minha crescente consciência da verdadeira natureza do conhecimento que tínhamos selado dentro da Câmara. Através de fragmentos de informação recolhidos dos textos antigos e das minhas próprias observações durante o processo de construção, comecei a compreender que não estávamos simplesmente a proteger registros históricos ou artefactos religiosos. O conhecimento contido no repositório central de cristal era algo muito mais perigoso em informação sobre as forças fundamentais que governavam a própria realidade. Os textos falavam de técnicas para manipular matéria e energia, para transcender as fronteiras entre a vida e a morte, para remodelar o próprio tecido da existência de acordo com a vontade humana. Tal conhecimento, nas mãos erradas, poderia de facto destruir a civilização como a conhecemos. Um governante que possuísse a capacidade de transmutar a matéria poderia criar riqueza ilimitada enquanto empobrecia os seus inimigos. Um sacerdote que pudesse manipular a fronteira entre a vida e a morte poderia manter populações inteiras subjugadas através do medo e de falsas promessas. Um general que compreendesse os princípios mais profundos da manipulação de energia poderia travar uma guerra numa escala que tornaria os exércitos convencionais obsoletos. No entanto, o mesmo conhecimento usado sabiamente poderia eliminar a fome, a doença e a própria morte. Poderia transformar a humanidade em algo que se aproximasse dos próprios deuses. Seres de potencial ilimitado, libertos das restrições da carne mortal. A questão que me assombrava não era se tal conhecimento era perigoso, mas se algum ser humano, incluindo eu próprio, poderia ser confiado para usar responsavelmente. Esta percepção trouxe uma nova dimensão à minha crise moral. Os guardiões não tinham simplesmente sacrificado a sua humanidade para proteger um conhecimento abstrato. Eles tinham renunciado à sua existência mortal para servir como juízes da dignidade humana. Eles determinariam em quem se poderia confiar um poder que poderia remodelar a própria realidade. Fariam essa determinação com base em critérios que transcendiam a compreensão humana comum. O peso desta responsabilidade era espantoso. Os 7 guardiões, no seu estado transformado, deteriam efetivamente o futuro da civilização humana nas suas mãos cristalinas. O seu julgamento determinaria se a humanidade eventualmente ganharia acesso a um poder divino ou permaneceria para sempre limitada pelas restrições da existência mortal. À medida que lidava com estas implicações, comecei a compreender por que os deuses tinham escolhido um método de proteção tão extremo. Fechaduras comuns podiam ser quebradas. Guardiões convencionais podiam ser corrompidos ou subjugados. Mas seres que tinham transcendido a própria humanidade não podiam ser influenciados por tentações mortais ou ameaçados por força física. Os guardiões existiam num estado que era simultaneamente mais e menos do que humano. Tinham ganho uma perspectiva que abrangia milênios, uma sabedoria que transcendia o desejo individual e um poder que podia remodelar a própria realidade. No entanto, também tinham perdido a capacidade de crescimento, mudança e a criatividade imprevisível que tornava a humanidade simultaneamente perigosa e maravilhosa. Esta troca, um julgamento perfeito comprado ao custo da espontaneidade humana, parecia incorporar o dilema fundamental que tinha impulsionado todo o projeto. Como se poderia confiar poder ilimitado a seres limitados pela perspectiva mortal? No entanto,
Como poderiam seres que tinham transcendido a mortalidade compreender verdadeiramente as necessidades e desejos daqueles que deveriam proteger? O meu papel como arquiteto colocara-me no centro deste paradoxo cósmico, tornando-me responsável por criar um sistema que determinaria o futuro do desenvolvimento humano. Os desafios técnicos da construção tinham sido espantosos, mas empalideciam em comparação com o peso moral do que tínhamos alcançado. À medida que a pirâmide se aproximava da conclusão e os meus deveres oficiais começavam a diminuir, dei por mim confrontado com uma decisão que definiria o resto da minha vida. Poderia tentar esquecer o que tinha testemunhado e em que tinha participado, regressando à existência comum de um mestre arquiteto. Ou poderia aceitar o fardo de ser o único guardião vivo do segredo mais perigoso da humanidade. A escolha era complicada pela minha crescente consciência de que os guardiões não estavam totalmente isolados do mundo acima. Através de vibrações subtis que viajavam pela estrutura da pirâmide, eles podiam sentir grandes eventos e mudanças na civilização circundante. Não eram protetores passivos, mas observadores ativos, avaliando constantemente a prontidão da humanidade para o conhecimento que guardavam. Isto significava que as minhas próprias ações e decisões estariam sujeitas ao seu escrutínio. Cada escolha que eu fizesse, cada palavra que eu dissesse, cada pensamento que eu tivesse, seria pesado por consciências que tinham transcendido as limitações humanas. Eu não era apenas o guardião do seu segredo, era também a sua fonte primária de informação sobre o estado atual do desenvolvimento humano. A responsabilidade era avassaladora. Através de mim, os guardiões julgariam se a humanidade estava a progredir em direção à sabedoria ou a degenerar em caos. As minhas observações e experiências influenciariam a sua decisão final sobre quando, se alguma vez, revelar o conhecimento que protegiam. Enquanto lutava com estas percepções, comecei a entender que a minha crise moral era, ela própria, parte do desígnio maior. Os deuses não me tinham escolhido simplesmente pelas minhas habilidades arquitetônicas. Tinham me selecionado porque a minha consciência humana serviria como uma ponte entre a perspectiva transcendente dos guardiões e a compreensão limitada dos mortais comuns. As minhas dúvidas, a minha culpa, a minha luta contínua com as implicações morais do que tínhamos criado, tudo isto, eram dados valiosos que ajudariam os guardiões a compreender a verdadeira natureza da moralidade humana. Através da minha angústia, eles aprenderiam se a capacidade de crescimento moral valia os riscos que vinham com a imprevisibilidade humana. Esta compreensão trouxe tanto conforto como um fardo adicional. Eu não era simplesmente um guardião de segredos, mas uma experiência viva, um caso de teste que ajudaria a determinar o destino final da humanidade. Cada aspecto da minha vida restante contribuiria para a avaliação dos guardiões sobre a dignidade humana. O dilema do arquiteto não era apenas sobre a moralidade do que tínhamos criado, era sobre a responsabilidade de estar à altura da confiança que me fora depositada. Eu fora escolhido para servir como representante da humanidade perante juízes que tinham transcendido a própria humanidade, e o peso dessa representação seguir-me-ia até ao dia da minha morte. Enquanto estava mais uma vez diante da entrada selada da câmara oculta, fiz uma promessa silenciosa aos guardiões lá dentro. Viveria os meus anos restantes com a consciência de que cada ação estava a ser observada e avaliada. Esforçar-me-ia por encarnar o melhor da natureza humana, reconhecendo ao mesmo tempo as suas falhas e limitações. O dilema nunca seria resolvido, mas talvez esse fosse o objetivo. Talvez a luta contínua entre a consciência humana e o propósito divino fosse ela própria, o teste que determinaria se a humanidade merecia o poder que jazia escondido no coração cristalino da Câmara. Capítulo 7. O Banquete Sagrado. 3 meses após a selagem da Câmara, o faraó Khufu convocou-me para participar no que ele chamou de Banquete Sagrado, uma celebração ritual para honrar a conclusão do nosso trabalho divino. Aproximei-me desta convocação com profunda trepidação, sabendo que qualquer cerimônia ligada ao nosso projeto secreto provavelmente envolveria elementos que desafiariam ainda mais as minhas já tensas fronteiras morais. O banquete seria realizado numa câmara profunda sob o palácio, em criptas que antecediam até os registros mais antigos do nosso reino. Enquanto descia os estreitos degraus de pedra, guiado por sacerdotes portadores de tochas cujos rostos estavam escondidos atrás de máscaras de ouro batido, senti como se estivesse a viajar para o próprio coração dos mistérios mais sombrios da nossa civilização. A câmara em si era uma maravilha da arquitetura antiga. As suas paredes cobertas de hieróglifos que pareciam mover-se e contorcer-se à luz bruxuleante das tochas. O teto estava pintado com cartas estelares que mapeavam constelações desconhecidas da astronomia moderna,
enquanto o chão estava incrustado com pedras preciosas dispostas em padrões que feriam os olhos ao olhar diretamente. No centro da câmara, erguia-se uma mesa esculpida a partir de uma única peça de pedra negra, a sua superfície polida até a suavidade de um espelho. Em redor desta mesa estavam dispostas 7 cadeiras, cada uma correspondendo a um dos guardiões que agora habitavam a câmara oculta. O simbolismo era inconfundível e iríamos jantar em comunhão espiritual com as almas transformadas que tínhamos selado. Os outros participantes no banquete eram figuras que eu reconheci como os membros de mais alto escalão da nossa hierarquia religiosa, homens cujo conhecimento dos mistérios antigos excedia em muito o meu. No entanto, até eles pareciam subjugados pela solenidade da ocasião, a sua confiança habitual substituída pelo medo reverente daqueles que se encontram na presença de forças para além da compreensão mortal. O faraó Khufu entrou na câmara por último, vestindo túnicas que pareciam ser tecidas da própria luz das estrelas. A autoridade divina, que sempre o rodeava, era amplificada neste espaço sagrado, tornando difícil olhar diretamente para o seu rosto sem se sentir esmagado pelo peso do poder celestial. "Meus fiéis servos", começou ele. A sua voz com harmônicos que ressoavam através das paredes de pedra, reunimos-nos esta noite para celebrar a conclusão da maior obra alguma vez empreendida por mãos mortais. Através da vossa dedicação e sacrifício, criamos uma fortaleza de conhecimento que perdurará até o fim dos próprios tempos. Enquanto ele falava, os servos começaram a trazer os elementos do nosso banquete. A comida era diferente de tudo que eu já tinha encontrado: frutos que brilhavam com luz interior, pão que parecia ser cozido de luz estelar cristalizada, vinho que mudava de cor à medida que se movia nos cálices. Cada prato fora preparado segundo receitas encontradas nos textos mais antigos, fórmulas que se dizia criar em comunhão entre os reinos mortal e divino. O primeiro prato foi servido com grande cerimônia, cada participante recebendo porções que tinham sido abençoadas por sacerdotes e carregadas com energia espiritual através de horas de preparação ritual. Ao provar o fruto luminoso, senti uma estranha sensação a espalhar-se pelo meu corpo. Uma leveza que parecia erguer-me parcialmente da minha forma física, permitindo-me perceber a câmara de perspectivas que deveriam ter sido impossíveis. Foi então que percebi a verdadeira natureza do que estávamos a consumir. Isto não era comida comum, mas uma forma de alimento espiritual que nos permitiria comungar diretamente com os guardiões no seu estado transformado. O banquete sagrado não era apenas uma celebração, mas um ritual que elevaria temporariamente a nossa consciência a um nível onde a comunicação com os habitantes da câmara se tornaria possível. À medida que a refeição progredia e mais substâncias carregadas entravam nos nossos sistemas, as fronteiras entre a consciência individual começaram a esbater-se. Eu podia sentir a presença dos meus companheiros de jantar como padrões distintos de pensamento e emoção, enquanto simultaneamente me tornava ciente de 7 outras presenças que pareciam emanar da direção da própria pirâmide. Os guardiões estavam a juntar-se ao nosso banquete em espírito, a sua consciência transformada alcançando através da distância para participar neste momento de comunhão. Através do estado alterado induzido pela comida ritual, eu podia percebê-los não como seres cristalinos em que se tinham tornado, mas como as almas essenciais que jaziam no cerne da sua existência transformada. A presença de Amenhotep era mais forte. A sua consciência irradiando o mesmo entusiasmo ávido que o caracterizara em vida, mas agora amplificado pela vasta perspectiva que ganhara através da transformação. Ele falou-nos não em palavras, mas em transmissão direta de pensamento e emoção, partilhando a sua experiência de existência dentro da câmara. O conhecimento que guardamos é mais belo do que podem imaginar. Transmitiu a sua consciência, inundando as nossas mentes com impressões de verdades cósmicas que a linguagem mortal nunca poderia expressar adequadamente. Vimos os padrões que subjazem a toda a realidade, os princípios matemáticos que governam a dança da matéria e da energia através de dimensões infinitas. Proteger tal beleza não é sacrifício, mas um privilégio para além de qualquer medida. Os outros guardiões acrescentaram as suas próprias perspectivas a esta comunhão, cada um partilhando aspectos da sua existência transformada que me maravilharam e horrorizaram. Nefertari descreveu o êxtase da consciência livre de limitações físicas, capaz de experienciar a realidade de múltiplas perspectivas simultaneamente. Keti falou de um conhecimento que fluía através dele como um rio, conectando-o à sabedoria acumulada de eras passadas e futuras. No entanto, mesmo enquanto partilhavam a sua alegria na transformação, eu não conseguia afastar a sensação de que algo essencial se tinha perdido no processo.
A sua felicidade era perfeita, absoluta, imutável, mas faltava-lhe a qualidade dinâmica que tornava a emoção humana tão preciosa. Tinha um ganho perspectiva cósmica, mas perdido a capacidade de crescimento, surpresa e a bela imprevisibilidade que definia a existência mortal. À medida que o banquete continuava, o faraó Khufu começou a revelar aspectos adicionais do nosso projeto que tinham sido escondidos até de mim. A câmara que tínhamos criado não era única, fazia parte de uma vasta rede de instalações semelhantes que se estendia pelo mundo antigo, cada uma guardando diferentes aspectos do conhecimento cósmico que fora considerado demasiado perigoso para acesso irrestrito. Os deuses revelaram aos nossos antepassados a localização de 7 grandes repositórios, explicou ele, as suas palavras carregando o peso da revelação divina. Cada um é protegido por guardiões que passaram pela mesma transformação que os nossos 7 fiéis. Juntos, eles formam uma rede de consciência que abrange continentes, partilhando informação e coordenando a sua proteção dos segredos mais perigosos da humanidade. Esta revelação acrescentou novas dimensões à complexidade moral do que tínhamos alcançado. Os 7 guardiões não eram protetores isolados, mas parte de um sistema maior de consciência transformada que influenciava o desenvolvimento da civilização humana a uma escala global. As suas decisões sobre quando revelar o conhecimento protegido afetariam não apenas o nosso reino, mas toda a humanidade. As implicações eram espantosas. Ao longo da história, o progresso do conhecimento humano fora guiado por seres que tinham transcendido a própria humanidade, a sua consciência transformada servindo como guardiões da informação que poderia elevar ou destruir a nossa espécie. Guerras, pragas, avanços tecnológicos, revelações espirituais, tudo poderia ser influenciado pelo julgamento coletivo de guardiões que observavam das suas câmaras ocultas. À medida que esta compreensão se instalava, comecei a perceber o banquete sagrado sob uma nova luz. Não estávamos simplesmente a celebrar a conclusão de um projeto de construção, estávamos a ser iniciados numa conspiração que abrangia milênios, uma irmandade secreta daqueles que conheciam as verdadeiras forças que moldavam o destino humano. O último prato do banquete foi o mais perturbador de todos. Os servos trouxeram uma substância que inicialmente confundi com vinho, mas que se revelou ser algo muito mais significativo. O líquido brilhava com a mesma luz cristalina que caracterizava os corpos transformados dos guardiões. E percebi com horror que nos estava a ser oferecido um gosto da própria essência que permitira a sua metamorfose. Bebei, ordenou o faraó Khufu, erguendo o seu próprio cálice num brinde aos nossos guardiões transformados. Deixai que a sua essência flua através de vós, ligando-vos ao seu propósito eterno. Vós que testemunhastes o seu sacrifício deveis partilhar da sua natureza, tornando-vos pontes entre o mundo mortal e o reino da consciência transcendente. O líquido ardeu ao descer pela minha garganta, trazendo consigo sensações que desafiavam a descrição. Pude sentir a minha própria consciência começar a expandir-se, tocando as bordas da vasta rede que conectava todas as câmaras dos guardiões pelo mundo. Por um breve e aterrador momento, experienciei a realidade da perspectiva de seres que tinham transcendido as limitações humanas. O conhecimento que fluía através desta consciência expandida era avassalador. Visões de tecnologias que podiam remodelar a matéria ao nível atômico, técnicas para manipular o tempo e o espaço, métodos para transcender a fronteira entre a vida e a morte. Vi civilizações que tinham ascendido e caído de acordo com o julgamento dos guardiões sobre a sua dignidade, o seu acesso ao conhecimento transcendente cuidadosamente controlado para prevenir abusos catastróficos. No entanto, mesmo enquanto me maravilhava com o alcance do que os guardiões protegiam, fui atingido pela terrível solidão da sua existência. Tinham ganho perspectiva cósmica, mas perdido a capacidade de uma genuína conexão humana. Podiam comunicar uns com os outros e com a rede, mas nunca mais poderiam experienciar a simples alegria da amizade mortal, o prazer imprevisível do amor humano, ou a beleza agridoce de uma vida limitada pela mortalidade. O conceito de uma rede global a controlar o conhecimento humano levanta questões profundas sobre o livre-arbítrio e o progresso. Acha que tal controle poderia ser justificado, mesmo com as melhores intenções? Partilhe a sua perspectiva nos comentários. À medida que os efeitos da substância ritual começaram a desvanecer-se e a minha consciência regressou aos seus limites normais, dei por mim para sempre mudado pela experiência. Tinha provado a transcendência e achado-a simultaneamente magnífica e terrível.
um estado de ser que oferecia conhecimento ilimitado ao custo de tudo o que tornava a existência significativa. O banquete sagrado concluiu-se com juramentos de segredo que nos vinculavam não apenas ao silêncio sobre o que tínhamos testemunhado, mas à participação ativa no trabalho contínuo da rede de guardiões. Já não éramos simplesmente arquitetos, sacerdotes e administradores. Tínhamos-nos tornado agentes de uma conspiração cósmica que influenciaria o desenvolvimento humano por milênios vindouros. Enquanto regressava ao mundo da superfície, ainda a cambalear com as revelações da noite, compreendi que a minha vida tinha sido fundamentalmente alterada mais uma vez. Eu era agora parte de algo maior do que qualquer existência humana individual, conectado a uma rede de consciência que abrangia o globo e se estendia por séculos. No entanto, mesmo ao aceitar este novo papel, não consegui afastar a sensação de que tínhamos cruzado uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. No nosso desejo de proteger a humanidade de conhecimentos perigosos, teríamos em vez disso criado um sistema que limitaria para sempre o potencial humano? Ao procurar servir os deuses, teríamos em vez disso usurpado seu papel como árbitros do destino mortal? O banquete sagrado revelara o verdadeiro alcance do que tínhamos alcançado, mas também aprofundara a crise moral que me assombraria pelo resto dos meus dias. Eu era agora um guardião dos guardiões, um detentor de segredos que poderiam remodelar a própria realidade, e o peso dessa responsabilidade pressionava minha alma como as pedras da pirâmide que eu ajudara a construir. O banquete terminara, mas as suas implicações ecoariam pelo resto da minha vida, e muito para além, moldando decisões que influenciariam o curso da civilização humana por gerações ainda por vir. Capítulo 8 – O selo final. A conclusão da Grande Pirâmide marcou não apenas o fim de um projeto de construção, mas o início da fase moralmente mais complexa de toda a minha existência. Com a estrutura externa do monumento terminada e a câmara secreta selada em seu coração, enfrentei a terrível responsabilidade de garantir que a localização do conhecimento oculto permanecesse protegida, mas ainda assim pudesse ser descoberta por aqueles considerados dignos pelos próprios guardiões. O selo final não foi um ato único, mas uma série de medidas interligadas, projetadas para criar camadas de proteção que desafiariam qualquer futuro buscador em múltiplos níveis físico, intelectual e espiritual. Cada camada serviria como um teste, eliminando aqueles que não tivessem a dedicação, a sabedoria ou o caráter moral necessários para ceder em segurança ao conteúdo da câmara. A primeira camada era a mais óbvia, a ocultação física da própria entrada. O corredor de 30 metros que levava a câmara fora selado tão perfeitamente que parecia ser pedra maciça, indistinguível das paredes circundantes da pirâmide. Mesmo as ferramentas mais sofisticadas disponíveis para futuras civilizações achariam quase impossível detectar a passagem oculta sem saber exatamente onde procurar. No entanto, a ocultação física por si só era uma proteção insuficiente para um conhecimento de tal magnitude. A segunda camada consistia numa série de passagens e câmaras falsas projetadas para enganar e desencorajar exploradores casuais. Estes espaços de engodo continham artefatos e inscrições genuínos suficientes para satisfazer a maioria dos caçadores de tesouros, enquanto escondiam a verdadeira entrada atrás de paredes, que pareciam ser elementos estruturais da própria pirâmide. A terceira camada era mais subtil, uma rede de inscrições e detalhes arquitetônicos que, quando devidamente interpretados, revelariam pistas sobre a localização da câmara e a natureza do seu conteúdo. Estes marcadores estavam espalhados por toda a pirâmide e pelo seu complexo circundante, codificados em hieróglifos que pareciam ser textos religiosos convencionais, mas que continham significados mais profundos para aqueles com o conhecimento para os descodificar. Criar estas inscrições exigiu que eu mergulhasse mais fundo nos mistérios antigos do que alguma vez me aventurara. Os textos que consultei falavam de linguagens simbólicas, que podiam transmitir múltiplos níveis de significado simultaneamente, permitindo que mensagens superficiais escondessem verdades profundas de todos, exceto dos estudiosos mais dedicados. O processo de codificar as pistas foi intelectualmente desafiador e emocionalmente devastador. Cada símbolo que eu esculpia carregava o peso do segredo que protegia, e eu via-me constantemente dividido entre o desejo de tornar as pistas claras o suficiente para serem descobertas e a necessidade de garantir que permanecessem ocultas de buscadores indignos.
A quarta camada de proteção foi talvez a mais controversa, uma série de maldições e barreiras espirituais projetadas para desencorajar ou eliminar aqueles que se aproximassem da câmara com intenções egoístas ou destrutivas. Estas não eram meras superstições, mas construções metafísicas genuínas que extraíam o seu poder da consciência transformada dos próprios guardiões. Trabalhar com os sumos sacerdotes para estabelecer estas defesas espirituais exigiu que eu participasse em rituais que ultrapassavam os limites da prática religiosa aceitável. Estávamos, essencialmente, a armar o poder divino, criando sistemas automatizados de julgamento e punição que operariam independentemente da supervisão humana por milênios. O aspecto mais perturbador destas barreiras espirituais era a sua sofisticação. Foram projetadas não simplesmente para matar intrusos, mas para avaliar as suas intenções e responder em conformidade. Um caçador de tesouros em busca de ouro poderia encontrar-se perdido em passagens que pareciam mover-se e mudar à sua volta. Um estudioso movido por pura curiosidade poderia receber visões que o afastariam da câmara, enquanto satisfaziam as suas necessidades intelectuais através de outras descobertas. Mas aqueles que se aproximassem com intenções verdadeiramente malévolas, buscando poder para dominar outros, ou conhecimento para causar destruição generalizada, enfrentariam consequências muito mais severas. As barreiras espirituais podiam alcançar para além dos limites físicos da pirâmide, afetando a vida do intruso e as vidas daqueles à sua volta, de maneiras que pareceriam infortúnios naturais, mas que eram, na verdade, aplicações precisas de justiça cósmica. A quinta e mais complexa camada de proteção era a exigência de comunhão espiritual com os próprios guardiões. Mesmo que um buscador conseguisse navegar por todos os desafios físicos e intelectuais, ainda precisaria de provar a sua dignidade à consciência transformada que habitava dentro da câmara. Este teste final não podia ser enganado ou contornado através de astúcia ou força. Exigia um alinhamento fundamental entre as intenções do buscador e os propósitos cósmicos que os guardiões serviam. Apenas alguém que genuinamente buscasse conhecimento para o bem da humanidade, que compreendesse a terrível responsabilidade que vinha com tal poder e que possuísse a força moral para usá-lo sabiamente, seria concedido acesso ao conteúdo da câmara. Enquanto trabalhava para implementar estas várias camadas de proteção, era constantemente lembrado da magnitude do que estávamos a salvaguardar. O conhecimento contido na câmara não era simplesmente tecnologia avançada ou informação histórica. Era a chave para transcender as limitações fundamentais que definiam a existência humana. Nas mãos erradas, tal conhecimento poderia levar à criação de armas que tornariam os exércitos convencionais obsoletos, ao desenvolvimento de técnicas para controlar a consciência humana em grande escala ou ao estabelecimento de tiranias que poderiam perdurar por milênios através da manipulação das próprias forças naturais. No entanto, nas mãos certas, o mesmo conhecimento poderia eliminar a doença, a pobreza e a própria morte. Poderia transformar a humanidade em algo próximo dos deuses, seres de potencial ilimitado libertos das restrições da carne mortal. O desafio era garantir que chegasse apenas àqueles que o usariam para elevar em vez de dominar, para curar em vez de ferir. O processo de criação do selo final levou quase um ano a ser concluído, durante o qual me encontrei cada vez mais isolado do contato humano normal. O peso dos segredos que eu carregava tornava a conversa casual impossível, enquanto as transformações espirituais que eu sofrera durante o banquete sagrado me deixaram parcialmente desligado das preocupações mortais comuns. Eu podia sentir a presença dos guardiões constantemente agora, a sua consciência tocar a minha através da rede que conectava todos os que haviam participado no projeto. A sua perspectiva sobre o tempo e a causalidade estava a começar a influenciar o meu próprio pensamento, tornando difícil focar-me em preocupações imediatas quando conseguia perceber os vastos padrões que se desenrolariam ao longo de séculos e milênios. Esta consciência expandida trouxe tanto discernimento como tormento. Eu podia ver como as decisões que estávamos a tomar se propagariam pela história, influenciando o desenvolvimento da civilização humana de maneiras que não se tornariam aparentes por gerações. A responsabilidade era esmagadora, não estávamos apenas a proteger conhecimento, mas a moldar ativamente o futuro de toda a nossa espécie. O elemento final do selo foi o mais pessoal e doloroso de todos. Tive de criar um registro do projeto que serviria a múltiplos propósitos preservar a informação essencial para futuros guardiões do segredo, ao mesmo tempo que fornecia uma confissão que me poderia ajudar a encontrar alguma medida de paz com o que tínhamos realizado.
Este registro, que agora lês, foi escrito num estado de comunhão espiritual com os próprios guardiões. A sua consciência guiou a minha mão enquanto eu escrevia estas palavras, garantindo que o relato conteria tanto os detalhes técnicos necessários para a compreensão da nossa conquista, como a verdade emocional do que nos custou a todos. O processo de escrita foi simultaneamente catártico e agonizante. Cada palavra forçava-me a confrontar as implicações morais das minhas ações, a examinar as escolhas que fiz e os preços que paguei. No entanto, também me permitiu partilhar o fardo que carregara sozinho por tanto tempo. Dizer verdades que nunca poderiam ser expressas numa conversa comum. À medida que me aproximo da conclusão deste relato, sou atingido pela terrível ironia do que realizamos. No nosso desejo de proteger a humanidade de um conhecimento que a poderia destruir, criamos um sistema que altera fundamentalmente a natureza do desenvolvimento humano. Os guardiões agora vigiam a nossa espécie como pais cósmicos, determinando quando estamos prontos para cada nova revelação, controlando o nosso progresso de acordo com o seu julgamento transcendente. No entanto, talvez isto tenha sido sempre necessário. Talvez os deuses compreendessem que conhecimento ilimitado nas mãos de seres ainda presos por limitações e desejos mortais levaria inevitavelmente à catástrofe. Talvez a transformação dos guardiões não tenha sido um sacrifício, mas uma evolução, a criação de uma nova forma de consciência, capaz de preencher a lacuna entre a necessidade humana e a responsabilidade cósmica. O selo final está agora completo. A câmara jaz oculta no coração da pirâmide, protegida por camadas de barreiras físicas, intelectuais e espirituais que desafiarão qualquer buscador por milênios. Os guardiões esperam nos seus nichos cristalinos a sua consciência transformada, pronta para avaliar a dignidade daqueles que reivindicariam o conhecimento que protegem. Fiz o que me foi pedido, servindo os deuses e o faraó com toda a habilidade e dedicação que possuía. No entanto, sei que o verdadeiro teste do nosso trabalho não reside na sua realização técnica, mas nas suas consequências últimas para a civilização humana. Só o tempo revelará se servimos os mais altos interesses da humanidade ou se a condenamos a uma infância espiritual eterna. O selo final está posto, mas a história que ele protege apenas começou. Em algum lugar no futuro distante, quando a humanidade tiver evoluído o suficiente para que lhe seja confiado o conhecimento transcendente, um buscador digno desvendará as pistas que deixei para trás. Ele enfrentará os desafios que criamos, provará a sua dignidade aos guardiões e reivindicará o poder de remodelar a própria realidade. O que ele fará com esse poder determinará se o nosso sacrifício foi justificado ou se simplesmente adiamos uma catástrofe inevitável. Os guardiões observarão, julgarão e guiarão, mas, em última análise, a escolha pertencerá àqueles que vierem depois, como deve ser em qualquer sistema que sirva verdadeiramente à causa da liberdade humana. O selo final está completo. A vigília eterna começa. Capítulo 9, a chave oculta. Nos últimos meses do meu trabalho na Grande Pirâmide, enquanto as últimas pedras eram colocadas e o monumento se aproximava da sua conclusão, enfrentei a tarefa mais delicada de todo o projeto: criar uma chave que permitisse aos futuros buscadores desvendar os segredos que havíamos selado, garantindo ao mesmo tempo que apenas os verdadeiramente dignos a pudessem descobrir e usar. A chave não era um objeto físico, mas um sistema complexo de conhecimento, ritual e preparação espiritual que testaria todos os aspectos do caráter e das capacidades de um buscador. Tinha de estar escondida à vista de todos, acessível àqueles com a sabedoria para reconhecer, mas invisível para aqueles que não tivessem a compreensão ou a motivação adequadas. A inspiração para o design da chave surgiu durante um dos meus cada vez mais frequentes períodos de comunhão com os guardiões. Nestes momentos de consciência expandida, eu conseguia perceber a câmara não como um repositório estático, mas como uma entidade viva que podia responder às intenções e ao estado espiritual daqueles que se aproximavam dela. Os próprios guardiões serviriam como os árbitros finais da dignidade, mas precisavam de uma forma de avaliar potenciais buscadores antes de lhes permitir o acesso à própria câmara. A chave forneceria este sistema de avaliação, criando uma série de testes que revelariam a verdadeira natureza de qualquer um que procurasse o conhecimento oculto. O primeiro componente da chave estava embutido nas próprias proporções arquitetônicas da pirâmide. As medidas e os ângulos da estrutura continham relações matemáticas que, quando devidamente compreendidas, revelariam a localização da entrada oculta. Mas estas relações não eram cálculos simples.
Exigiam uma compreensão da geometria sagrada que ia muito além da matemática convencional. Passei semanas a trabalhar com os matemáticos e astrônomos mais eruditos do reino, codificando estas relações proporcionais no design da pirâmide. As medidas-chave estavam escondidas em elementos aparentemente decorativos, o ângulo preciso de certas passagens, as dimensões exatas de câmaras específicas, as relações matemáticas entre diferentes níveis da estrutura. Um buscador que compreendesse os princípios mais profundos da geometria sagrada reconheceria estas proporções como mais do que meras escolhas arquitetônicas. Veria os padrões ocultos que apontavam para a localização da câmara, as sequências numéricas que revelavam o momento dos alinhamentos celestiais necessários para o acesso e as relações geométricas que codificavam os requisitos rituais para a preparação espiritual. O segundo componente da chave era linguístico. Uma série de inscrições espalhadas pelo complexo da pirâmide que pareciam ser textos religiosos convencionais, mas que continham significados ocultos para aqueles com conhecimento para os descodificar. Estas inscrições usavam uma técnica chamada escrita em camadas, onde múltiplas mensagens podiam ser embutidas num único texto. A camada superficial consistia em orações e hinos padrão aos deuses. O tipo de conteúdo religioso que qualquer pessoa educada do nosso tempo esperaria encontrar num túmulo real. Mas sob este significado óbvio, jaziam camadas mais profundas de significância, acessíveis apenas àqueles que compreendiam as linguagens simbólicas usadas pelos praticantes mais avançados das artes sagradas. A terceira camada exigia conhecimento dos ciclos astronômicos e do seu significado espiritual. Certas frases só revelariam o seu verdadeiro significado quando lidas durante alinhamentos celestiais específicos, enquanto outras exigiam a compreensão das relações simbólicas entre diferentes constelações e as suas associações mitológicas. A camada mais profunda de significado só podia ser acedida por aqueles que tivessem passado por uma preparação espiritual semelhante à experienciada pelos próprios guardiões. Estes buscadores precisariam de ter transcendido a consciência comum até certo ponto, permitindo-lhes perceber significados que existiam para além dos limites da compreensão humana normal. Criar estas inscrições em camadas exigiu que eu dominasse técnicas de comunicação simbólica que ultrapassavam os limites da própria linguagem humana. Trabalhei com os escribas e sacerdotes mais eruditos do reino, desenvolvendo novos métodos de codificar múltiplos significados em símbolos únicos, criando textos que podiam falar a diferentes níveis de consciência simultaneamente. O terceiro componente da chave era temporal. O conhecimento só podia ser acedido durante alinhamentos astronômicos específicos que ocorriam em intervalos regulares, mas muito espaçados. Este requisito servia a múltiplos propósitos. Garantia que os buscadores teriam tempo para a preparação adequada, limitava a frequência das tentativas de acesso e conectava a abertura da câmara a ciclos cósmicos que refletiam os princípios espirituais que governavam o conhecimento interior. O alinhamento principal ocorria uma vez a cada 432 anos, quando constelações específicas atingiam posições que criavam o que os textos antigos chamavam de janelas de transcendência. Períodos em que a fronteira entre os reinos mortal e divino se tornava permeável suficiente para permitir o acesso seguro ao conhecimento transcendente. Mas havia também alinhamentos secundários que ocorriam com mais frequência, criando oportunidades para acesso parcial ou testes preliminares. Um buscador verdadeiramente dedicado poderia usar esses alinhamentos menores para se preparar gradualmente para o desafio final, construindo a sua compreensão e capacidade espiritual ao longo de múltiplos ciclos. O quarto componente era o mais desafiador de todos, a exigência de transformação espiritual, que permitiria ao buscador comunicar diretamente com os guardiões. Isto não podia ser alcançado apenas através do estudo, mas exigia uma alteração fundamental da consciência que era paralela, embora não duplicasse, à transformação sofrida pelos próprios guardiões. O processo para alcançar este estado espiritual estava delineado numa série de práticas de meditação e preparações rituais que eu codifiquei no design da pirâmide. Estas práticas eram perigosas, envolviam técnicas que podiam alterar permanentemente a consciência do praticante, podendo levar à loucura ou à morte se realizadas incorretamente. No entanto, para aqueles com a preparação e motivação adequadas, estas práticas podiam abrir portas de percepção, que permitiriam a comunicação direta com a consciência transcendente. O buscador precisaria de alcançar um estado de ser que fosse simultaneamente totalmente humano e parcialmente divino,
mantendo a sua identidade individual enquanto expandia a sua consciência a níveis cósmicos. O quinto e último componente da chave era moral. As intenções e o caráter do buscador seriam avaliados não apenas pelos guardiões, mas também pelas barreiras espirituais que havíamos estabelecido ao redor da câmara. Esta avaliação não podia ser falsificada ou contornada através de astúcia ou força. Exigia um alinhamento genuíno entre as motivações mais profundas do buscador e os propósitos cósmicos que a câmara servia. O componente moral era talvez o aspecto mais sofisticado de todo o sistema. As barreiras espirituais podiam perceber não apenas as intenções conscientes, mas também os desejos inconscientes, não apenas os objetivos declarados, mas as motivações ocultas. Podiam avaliar toda a história de vida do buscador, examinando padrões de comportamento e escolha que revelavam o seu verdadeiro caráter. Um buscador que se aproximasse da câmara com motivações egoístas, buscando poder para ganho pessoal, conhecimento para dominação sobre outros, ou imortalidade para benefício individual, ver-se-ia incapaz de progredir para além das barreiras exteriores. As defesas espirituais criariam obstáculos que refletiriam as suas próprias limitações de volta para eles, forçando-os a confrontar as inadequações do seu caráter. Mas um buscador que genuinamente buscasse conhecimento para o bem da humanidade, que compreendesse a terrível responsabilidade que vinha com o poder transcendente e que possuísse a força moral para usar tal conhecimento sabiamente, encontraria as barreiras a abrirem-se diante de si, como flores a desabrochar em resposta à luz do sol. Enquanto trabalhava para implementar estes vários componentes da chave, estava constantemente ciente de que estava a criar algo sem precedentes na história humana, um sistema que podia avaliar e responder aos aspectos mais profundos da natureza humana através de períodos de tempo que eclipsavam vidas individuais. A chave não era apenas um método de acesso, mas um processo transformador que alteraria fundamentalmente qualquer um que navegasse com sucesso os seus desafios. No momento em que um buscador chegasse à própria câmara, teria sido mudado pela jornada, elevado a um nível de consciência que lhe permitiria manusear com segurança o conhecimento que procurava. Esta transformação era intencional e necessária. O conhecimento contido na câmara era demasiado perigoso para ser acedido pela consciência humana comum. Exigia um nível de sabedoria, perspectiva e desenvolvimento moral que só poderia ser alcançado através do tipo de profunda evolução espiritual que os desafios da chave exigiriam. No entanto, mesmo enquanto me maravilhava com a sofisticação do que estávamos a criar, sentia-me perturbado pelas suas implicações. Estávamos essencialmente a estabelecer um sistema de evolução espiritual que operaria independentemente do desenvolvimento humano normal, criando um caminho separado de avanço que apenas alguns indivíduos em cada geração poderiam ser capazes de seguir. Isto levantava questões profundas sobre a natureza da igualdade humana e o direito de qualquer grupo, por mais sábio ou bem-intencionado que fosse, de determinar o desenvolvimento espiritual de outros. Estávamos a servir os mais altos interesses da humanidade ou estávamos a criar um sistema de elitismo cósmico que dividiria para sempre a nossa espécie entre aqueles que tinham acesso ao conhecimento transcendente e aqueles que permaneciam presos por limitações mortais? A ideia de conhecimento oculto acessível apenas aos espiritualmente evoluídos levanta questões sobre igualdade e potencial humano. Acha que tais sistemas poderiam ser justificados ou representam uma forma de discriminação cósmica? Gostaríamos muito de ouvir as suas opiniões. Os guardiões, quando partilhei estas preocupações durante os nossos períodos de comunhão, ofereceram perspectivas que me confortaram e perturbaram. Argumentaram que a evolução espiritual não era uma questão de seleção arbitrária, mas de desenvolvimento natural, que a própria consciência procurava transcender as suas limitações e que fornecer um caminho para tal transcendência servia aos mais altos propósitos da criação. No entanto, também reconheceram os riscos inerentes a qualquer sistema que concentrasse poder nas mãos de poucos. Os desafios da chave foram projetados não apenas para testar a dignidade, mas para garantir que aqueles que obtivessem acesso ao conhecimento transcendente o usassem para elevar os outros, em vez de os dominar. Ao completar os elementos finais da chave e preparar-me para selar o conhecimento da sua operação, fui atingido pela percepção de que tinha criado algo que sobreviveria não apenas à minha própria existência, mas potencialmente a toda a civilização que lhe dera origem. Milhares de anos no futuro, quando nosso reino se tivesse desmoronado em pó e a nossa língua tivesse sido esquecida, a chave ainda estaria lá,
à espera de alguém com a sabedoria e a dedicação para desvendar os seus segredos. Os guardiões ainda estariam a observar, ainda a avaliar, ainda prontos para partilhar o seu conhecimento transcendente com aqueles que se mostrassem dignos de tal confiança. A chave estava agora oculta, embutida na própria estrutura da pirâmide e codificada em inscrições que perdurariam por milênios. Esperava como uma semente plantada na pedra, pronta para brotar quando as condições adequadas surgissem, pronta para guiar a humanidade em direção ao seu próximo estágio de evolução quando chegasse a hora certa. Fiz o que me foi pedido, criando um sistema que preservaria e protegeria um conhecimento demasiado perigoso para acesso irrestrito, garantindo ao mesmo tempo que permanecesse disponível para aqueles que o pudessem usar sabiamente. A chave estava oculta, mas não estava perdida. Esperava pacientemente pelo dia em que a humanidade estaria pronta para reivindicar a sua herança cósmica. A responsabilidade passava agora para gerações futuras, para buscadores ainda por nascer que enfrentariam os desafios que eu criei e se provariam dignos da confiança que neles depositamos. A chave estava oculta, mas a porta que ela podia abrir permanecia, à espera da mão certa para girar e do coração certo para suportar o peso do que jazia para além. Capítulo 10. A Vigília Eterna. Enquanto escrevo estas palavras finais, a grande pirâmide ergue-se concluída contra o céu do deserto, a sua geometria perfeita um testemunho da realização humana e da inspiração divina. No entanto, dentro do seu coração de pedra, reside um segredo que transforma este monumento de um mero túmulo em algo muito mais significativo. Uma fortaleza de conhecimento guardada por consciências que transcenderam os limites da existência mortal. A vigília eterna começou. 7 almas transformadas habitam agora na câmara oculta, a sua consciência expandida para além de qualquer coisa possível em forma humana. A sua dedicação ao seu dever sagrado absoluta e imutável. Já não são os indivíduos que foram outrora, mas retêm as qualidades essenciais que os tornaram dignos da sua transformação, sabedoria, compaixão e um compromisso inabalável em servir o bem maior da humanidade. Através da conexão espiritual estabelecida durante o banquete sagrado, consigo sentir a sua presença mesmo agora, a sua consciência a tocar a minha através da distância que nos separa. Eles não dormem, não descansam, não experienciam a passagem do tempo como os mortais. Em vez disso, existem num estado de vigilância constante, monitorizando o mundo acima em busca de sinais de que a humanidade está pronta para o próximo estágio da sua evolução. A sua vigília estende-se muito para além dos limites físicos da pirâmide. Através da rede que os conecta a instalações semelhantes por todo o mundo antigo, eles conseguem perceber eventos e desenvolvimentos que abrangem continentes e séculos. Veem padrões que seriam invisíveis à percepção mortal, compreendendo como ações e decisões individuais contribuem para as vastas correntes da mudança histórica. Esta perspectiva expandida permite-lhes servir não apenas como guardiões de conhecimento oculto, mas como guias subtis para o desenvolvimento humano. Não podem interferir diretamente nos assuntos mortais, mas podem influenciar o fluxo de informação e oportunidade, garantindo que descobertas cruciais surjam nos momentos apropriados e que conhecimento perigoso permaneça oculto até que a humanidade esteja pronta para o manusear responsavelmente. O peso desta responsabilidade é avassalador. Os guardiões detêm o futuro da civilização humana nas suas mãos cristalinas, as suas decisões, determinando se a nossa espécie acabará por transcender as suas limitações atuais ou permanecerá para sempre presa pelas restrições da existência mortal. No entanto, eles suportam este fardo com a aceitação serena de seres que vislumbraram os propósitos últimos da própria criação. Como o único guardião vivo do seu segredo, vejo-me a servir como a sua principal conexão com o mundo da experiência humana comum. Através do nosso elo espiritual, eles observam a minha vida diária, as minhas interações com os outros, as minhas respostas aos desafios e oportunidades que surgem. Eu sou a sua janela para o estado atual da consciência humana, a sua fonte de informação sobre se a nossa espécie está a progredir em direção à sabedoria ou a degenerar no caos. Este conhecimento transforma todos os aspectos da minha existência. Não posso falar descuidadamente, agir de forma impensada ou permitir-me ser movido por emoções mesquinhas, sabendo que os guardiões estão sempre a observar, sempre a avaliar, sempre a usar o meu comportamento como dados na sua avaliação da dignidade humana. Tornei-me uma experiência viva,
Um caso de teste que ajudará a determinar quando a humanidade estará pronta para o seu próximo salto evolutivo. O fardo é quase insuportável por vezes. Saber que cada ação minha acarreta implicações para o futuro de toda a nossa espécie, que as minhas falhas e sucessos influenciarão decisões que abrangem milênios. Esta responsabilidade pesa sobre a minha alma como as pedras da própria pirâmide. No entanto, também encontro um estranho conforto no conhecimento de que não estou sozinho, que os guardiões partilham este fardo e compreendem a sua magnitude de maneiras que nenhuma consciência mortal poderia compreender plenamente. Nos meses desde que a Câmara foi selada, notei mudanças subtis no mundo à minha volta que sugerem que a influência dos guardiões já se está a fazer sentir. Certos estudiosos começaram a fazer perguntas que sondam os limites do conhecimento proibido, enquanto outros foram afastados de linhas de investigação perigosas através de circunstâncias que parecem coincidências, mas que seguem padrões demasiado precisos para serem acidentais. Surgiram novas descobertas que avançam a compreensão humana em direções seguras, enquanto inovações potencialmente catastróficas foram adiadas ou desviadas através do tipo de eventos aparentemente aleatórios que os guardiões podem orquestrar através da sua consciência expandida. A rede já está a funcionar, já a moldar o curso do desenvolvimento humano de acordo com princípios que transcendem a compreensão mortal. No entanto, mesmo enquanto testemunho a sofisticação da sua orientação, sinto-me perturbado pelas implicações de tal controlo. Somos verdadeiramente livres se o nosso desenvolvimento está a ser moldado por seres que transcenderam a própria humanidade? Pode ocorrer um progresso genuíno quando o caminho a seguir é determinado por uma consciência que já não partilha as nossas limitações, as nossas lutas, a nossa humanidade essencial? Os guardiões, quando partilham estas preocupações durante os nossos períodos de comunhão, oferecem perspectivas que desafiam a minha própria compreensão da liberdade. Argumentam que a verdadeira liberdade não vem da ausência de orientação, mas da sabedoria para escolher corretamente quando confrontados com escolhas últimas. O seu papel não é controlar o desenvolvimento humano, mas garantir que, quando a humanidade atingir pontos de decisão cruciais, a informação e a perspectiva necessárias para escolhas sábias estarão disponíveis. Eles falam da liberdade como um princípio cósmico que opera em escalas muito maiores do que as vidas humanas individuais. Da sua perspectiva expandida, a limitação temporária de certo conhecimento serve à maior liberdade de permitir que a humanidade desenvolva a sabedoria necessária para usar tal conhecimento responsavelmente. Eles não são carcereiros, mas professores. Não controladores, mas guardiões no sentido mais verdadeiro da palavra. Ao contemplar o vasto período de tempo que se estende à frente séculos e milênios durante os quais os guardiões manterão a sua vigília, sou atingido pela profunda solidão da sua existência. Ganharam perspectiva cósmica e tempo ilimitado, mas perderam a capacidade de crescimento, mudança e as alegrias imprevisíveis que tornam a vida mortal preciosa. Eles verão civilizações nascer e cair, verão tecnologias desenvolver-se e desaparecer, observarão o ciclo interminável de triunfo e tragédia humana, mas eles próprios permanecerão inalterados, testemunhas eternas do drama da existência mortal, mas já não participantes nele. O seu sacrifício não foi apenas das suas vidas humanas, mas da sua capacidade de experienciar toda a gama de emoções e possibilidades humanas. No entanto, quando lhes expresso estas preocupações, eles respondem com um contentamento que transcende qualquer coisa possível na existência mortal. Eles tocaram os padrões fundamentais que subjazem a toda a realidade, viram os propósitos últimos para os quais a própria criação se move. Da sua perspectiva, a perda da experiência humana individual é um pequeno preço a pagar pela participação em propósitos cósmicos que eclipsam quaisquer preocupações pessoais. Esta diferença de perspectiva realça o vasto abismo que separa a consciência mortal da consciência transcendente que eles alcançaram. Consigo compreender o seu contentamento intelectualmente, mas não o consigo sentir verdadeiramente, não consigo experienciar a paz cósmica que vem do alinhamento perfeito com o propósito divino. Permaneço preso por limitações humanas, capaz de crescimento e mudança, mas também sujeito à dúvida, ao medo e à terrível incerteza que define a existência mortal. Talvez seja assim que deve ser. Talvez a tensão entre a sabedoria transcendente e a limitação humana seja ela mesma necessária para o funcionamento adequado do sistema que criamos. Os guardiões fornecem perspectiva e orientação que abrangem milênios, enquanto eu
e outros como eu servimos de pontes entre a sua consciência cósmica e as necessidades imediatas da existência mortal. Ao preparar-me para concluir este relato, estou ciente de que estou a criar mais do que apenas um registro de eventos extraordinários. Estas palavras servirão como uma mensagem para as gerações futuras, um testemunho das escolhas que fizemos e dos preços que pagamos ao serviço de propósitos maiores do que nós mesmos. Servirão também como um aviso sobre a terrível responsabilidade que vem com o conhecimento transcendente e os sacrifícios que podem ser necessários para proteger tal conhecimento do abuso. A vigília eterna continua, e continuará muito depois de a minha própria existência mortal ter terminado. Os guardiões permanecerão nos seus postos. A sua consciência expandida através de dimensões que a linguagem humana não consegue descrever adequadamente. A sua dedicação ao seu dever sagrado absoluta e imutável. Eles avaliarão cada geração da humanidade, determinando quando estamos prontos para a próxima revelação. Quando desenvolvemos a sabedoria necessária para lidar com maior poder de forma responsável. Em algum lugar no futuro distante, surgirá um buscador que possuirá a combinação de conhecimento, sabedoria e caráter moral necessários para desvendar os segredos que selamos. Ele navegará os desafios que criei, provará a sua dignidade aos guardiões e reivindicará o poder de remodelar a própria realidade. O que ele fará com esse poder determinará se o nosso sacrifício foi justificado ou se simplesmente adiamos uma catástrofe inevitável. Ao chegarmos ao fim desta incrível jornada através de mistérios antigos e dilemas morais, quais são as suas reflexões sobre o preço do conhecimento transcendente? O sacrifício foi justificado? Diga-nos nos comentários e não se esqueça de subscrever para mais explorações dos segredos mais sombrios da história. Os guardiões permanecem vigilantes, a sua consciência transformada, servindo tanto como protetora como guia para uma espécie que ainda não aprendeu a confiar em si mesma com poder ilimitado. Eles são pacientes como só os seres imortais podem ser pacientes. Contentes em esperar séculos ou milênios para que a humanidade desenvolva a sabedoria necessária para o seu próximo passo evolutivo. Eu desempenhei o meu papel neste drama cósmico, servindo como arquiteto de maravilhas que perdurarão muito depois de a civilização que as criou se ter desmoronado em pó. Os desafios técnicos foram avassaladores, as implicações morais esmagadoras, mas o trabalho está feito. A Câmara existe, os guardiões estão no seu lugar e a vigília eterna começou. A minha própria vigília será muito mais curta, limitada pelas limitações da carne mortal e pelo peso de segredos que se tornam mais pesados a cada dia que passa. No entanto, encontro uma estranha paz em saber que servi propósitos maiores do que eu mesmo, que as minhas habilidades e dedicação contribuíram para algo que transcende a realização humana individual. O sol põe-se agora sobre a pirâmide concluída, a sua sombra estendendo-se pelo deserto como um dedo escuro a apontar para a eternidade. Dentro do seu coração de pedra, 7 almas transformadas começam a sua vigília sem fim, enquanto acima delas, o mundo continua a sua antiga dança de crescimento e mudança, inconsciente dos vigilantes que guardam o seu futuro das sombras. A vigília eterna começou, e continuará até ao fim do próprio tempo, ou até que a humanidade se prove digna da herança cósmica que aguarda no coração cristalino da Câmara. A escolha, em última análise, pertence àqueles que vierem depois como deve ser em qualquer sistema que sirva verdadeiramente à causa da liberdade e do crescimento humanos. Eu sou Caimo Asset, sumo sacerdote de Ptah, arquiteto sagrado do deus Rei Khufu, guardião de segredos que poderiam remodelar o mundo. O meu trabalho está feito, o meu fardo partilhado, a minha vigília quase terminada. Os guardiões lembrar-se-ão do que eu esqueci, preservarão o que eu perdi e continuarão a vigília que eu já não consigo manter. A vigília eterna continua. E na sua continuação reside tanto a promessa como o perigo do destino humano. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada aos recantos mais sombrios da história antiga. Se gostou desta exploração de conhecimento proibido e complexidade moral, por favor, subscreva o nosso canal e partilhe as suas opiniões nos comentários abaixo. Que outros mistérios do mundo antigo gostaria que investigássemos? O seu envolvimento ajuda-nos a continuar a trazer estas histórias ocultas à luz.